dos nutricionistas. O ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Oi, boa noite para você, tudo bem por aí? Agora 6h04. Jornada esportiva com os nossos patrocinadores. Bebidas Poti, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Prone Alimentos e Corujão Autopeças. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, em destaque, 32ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho, às 19 horas, estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Cruzeiro. Tem Cruzeiro e Ponte Preta. Você vai conferir todas as emoções desse jogão de bola a partir das 19 horas aqui nos canais Futebol Interior. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Estamos vivendo o dia de número 271 do ano. Faltam 94 dias para terminar o ano de 2022. E quanta coisa para acontecer ainda
nesse ano de 2022, não é mesmo? A bola vai rolar às 19 horas e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Para Betchamps, para Corujão Autopeças, para Ovos Chatoche, para Shimozono Mega Sorte Loterias, para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas Uniformes e camisetas personalizadas e pizza do Dadá. Passei aqui pela Shimozono Mega Sorte Loterias. Lembro que a Mega Sena está acumulada, hein? Gente, o quarto maior prêmio da história, 200 milhões de reais. O quarto maior prêmio da história. Dá para você fazer a sua fezinha ainda até às 7 horas da noite desta quarta-feira. Corre para uma das lojas da Shimozono Mega Sorte Loterias. 18 horas, 7 minutos, com a direção comercial do Claudinei Corsi, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio, mesa de som, equipe técnica hoje com o grande Felipe Rock em Rio Marques, modulando os botões aqui dos canais Futebol Interior. Estou ao lado do André Luiz, o nosso repórter feliz, e também do nosso Frank Francisco, que tá parecendo um Jedi aí de máscara, mas daqui a pouco vamos explicar aí o motivo. 18 horas, mais 7 minutos. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 19 horas e você vai conferir tudo conosco aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também os parceiros Araraquara News e também conosco Notícias do Esporte. Tá na hora de girar as vozes e os destaques desta jornada esportiva nesta quarta-feira. Destacando a Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Daqui a pouco, 7 da noite, Ponte Preta e Cruzeiro. Esse é o jogo que você vai conferir já já. Bora lá, 31º encontro entre as equipes da história. E para destacar a Ponte Preta, os canais Futebol Interior tem ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. A iluminação tá pegando o André, mas bem pegado hoje, hein? Seja bem-vindo. Grande abraço. Não vou começar não, viu, Frank? Senão a gente não termina a transmissão. Fala, André, como é que tá o amigo? Tudo bem? Grande abraço pra você, boa noite. Muito boa noite a você, Carlos Corsato, aos demais companheiros, Frank Francisco, também Felipe Marques, o garoto prodígio, e um abraço muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior, pelas mais diversas plataformas da web. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória 2-0 diante do Londrina, jogando na última sexta-feira, no dia 23 de setembro, no Estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná. Hoje precisa de uma vitória para sacramentar de vez sua permanência na Série B em 2023 e ainda sonhar voos mais altos, como, por exemplo, em caso aí de chegar à sua pontuação máxima, ainda pelos jogos que tem, a Série A em 2023, beliscando a quarta vaga que dá acesso à Série A. O técnico Hélio dos Anjos terá apenas um desfalque. O zagueiro Matheus Silva, lesionado e por força contratual, fica de fora. Guilherme Souza entra em seu lugar, além do volante Fraga, que retorna de suspensão e ficará como opção no banco de reservas, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 7 da noite, 32ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Aliás, esse é o jogo que abre a rodada de número 32 do Brasileirão Série B. Vamos destacar agora a Raposa, o Cruzeiro. Rapaz, que campanha desse Cruzeiro, hein? Faltam 7 rodadas para terminar e o time já subiu. O que você destaca da Raposa, hein, André Luiz? É o Cruzeiro Esporte Clube SAF, o time estrelado das Alterosas, que na última rodada conquistou a vaga antecipada, a Série A do Campeonato Brasileiro para 2023 e agora, pois falta muito pouco para conquistar o título da competição.
Quanto ao time, o técnico Paulo Pesolano, o time do Cruzeiro, que vem de vitória 3-0 diante do Vasco da Gama, jogando na última quarta-feira, no dia 21 de setembro, no Mineirão, em Belo Horizonte. O técnico Paulo Pesolano, ele terá o retorno do ala esquerdo, Bidu, mas na ala direita ele faz uma alteração. Wesley Gasolina ficará como opção no banco de reservas e Léo Paz vai para o jogo daqui a pouco diante da Macaca. Além disso, ele terá as ausências dos meias Neto Moura e Chay, lesionados, Daniel Júnior, por opção, e os atacantes que suspenso da equipe do time estrelado das Alterosas, o Jajá, por indisciplina, meu caro Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Daqui a pouco, hein, 7 da noite, a bola rola aqui nos canais Futebol Interior. Você vai conferir tudo de Ponte Preta e Cruzeiro. Cruzeiro e Ponte, 31º encontro entre as equipes na história do futebol. E para comentar este jogão de bola, a Rádio Futebol Interior vai de carona com ele, Frank Francisco, o nosso comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Fala, Frank, como é que tá o amigo? Grande abraço pra você, tá aparecendo o Jedi, hein, Frank? Grande abraço pra você, boa noite, tudo bem com o amigo? Boa noite, Carlos, tudo bem, boa noite, nação. Carlão, uma resfriadinha aqui, né, pra não comprometer a equipe. Vamos a gente mascarado aqui, né? Quem sabe dá sorte pra Macaca a gente é mascarado também, né, Carlão? Quem sabe, né? E ó, jogão hoje, hein, galera? Em que pese o Cruzeiro já, pra mim, já tá com acesso mais do que garantido, dificilmente. Acho que nem se aconteceu a catástrofe, Carlão. O Cruzeiro já subiu. O Cruzeiro já tá na Série A, Isso. não tem como, gente. Mas assim, é uma grande oportunidade da Ponte, desse grupo, se fortalecer e mostrar que está no caminho certo pro ano que vem, já logo de cara na Série A2, né? Meu palpite, vou cravar aqui que vocês sabem que eu não corro da raia. Crava. 2-0 Macaca. 2-0 para Ponte, segundo Frank Francisco. R$20 o ingresso. Torcida do Cruzeiro comprou todos os ingressos destinados à torcida visitante. 2.700 ingressos destinados à torcida do Cruzeiro. É claro, né? Tem muito espertinho aí que compra para revender ali depois na porta do estádio. Mas não tem mais ingresso para a torcida do Cruzeiro. A expectativa, o tempo é frio, chove. Em Campinas choveu agora há pouco, temperatura baixa. Nesse momento os termômetros já marcam 16 para 15 graus, 15 para 16 graus. E a sensação térmica é de 13, 12 graus. E na hora do jogo, acredito eu, ainda um pouco mais baixa, né? A gente espera que não tenha chuva aí, pelo menos na hora do jogo, para não atrapalhar aí o desenvolvimento da partida em si. A chuva já molhou o gramado, né? Então, a expectativa para Ponte Preta e Cruzeiro. O Cruzeiro tem a expectativa de se sagrar campeão da Série B ainda nesta rodada, porque se o Cruzeiro vencer e Grêmio e Bahia não vencerem os seus jogos, eles não alcançam mais o Cruzeiro na primeira posição e aí o Cruzeiro terminaria a 32ª rodada como campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que para o nosso lado aqui nós não queremos nada disso. São 18 horas mais 14 minutos, 18h14. Como eu disse, a bola vai rolar daqui a pouquinho, já às 19 horas, e você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior. Também às 19 horas de hoje tem Coritiba e Ceará, Corinthians e Atlético Goianiense, esses jogos todos da Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom, gente? Também às 7 da noite, Fluminense e Juventude, jogos que vão acontecer aí às 7 horas da noite, e você vai acompanhar tanto no Placar ao Vivo Futebol Interior, como também conosco aqui no Giro do Placar. Ainda hoje tem Cuiabá e América, 21 horas, e às 21h45, Internacional e Bragantino. Aliás, esse jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, viu? Logo depois aqui de Ponte Preta e Cruzeiro, Internacional e Bragantino com Sérgio Louredo e o pessoal do Futebol Total de Bragança, Paulista, Internacional e Bragantino. Às 9h45 da noite tem também Atlético Mineiro
e Palmeiras, Goiás e Botafogo. Os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Aliás, quanto jogo, né? Que já 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior Santos 2, Atlético Paranaense 0, com a Rede Malaguenha e o Moura Júnior transmitindo esse jogo pra gente. Na segunda-feira o São Paulo espetou 4, no domingo, na abertura da rodada 28ª da Série A, o São Paulo espetou 4-0 no time do Avaí. Bom, tem muito jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro e nós vamos acompanhar também aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. 18h16, você pode participar aqui através do WhatsApp, viu? 989893526. Inclusive está na sua tela aí, é você que está com a gente no Facebook e no YouTube, pode participar. Pode mandar mensagem também na live no Facebook, Futebol Interior. Aliás, quero agradecer a você que dá a imensa audiência pra gente no Facebook. Não tem pra ninguém. Futebol Interior, líder, mas disparado. Futebol Interior no Facebook é igual o Cruzeiro, né? Com 7 rodadas de antecedência na liderança e ninguém pega. Obrigado aí, você que tá com a gente nos números gerais. Por exemplo, no jogo Ponte Preta e Londrina, ficamos entre todas as empresas que transmitem futebol aqui em Campinas. A gente ficou na 2ª colocação, colocados todos os números. Não é pouca coisa, né? Lembrando que nós não temos, né, canal de dial fixo, estamos na internet e por isso temos que agradecer você, canal no FM, canal no AM, a gente só com a internet e com o pessoal que faz um bom trabalho aí, os nossos parceiros, né, os nossos amigos da Crônica Esportiva de Campinas, que já fazem um trabalho há muito tempo, mas a gente tem que agradecer você que abraçou essa ideia aqui dos canais de Futebol Interior, de fazer jogos tanto de Ponte quanto de Guarani, com a equipe que veste a camisa, com o pessoal que torce realmente para o clube do coração. E a gente só tem que agradecer aí a sua participação e a grande audiência. É isso, gente. Vamos para o primeiro intervalo. Aqui na volta, o Arthur Eugênio vai trazer curiosidades do primeiro jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Arthur Eugênio vai contar essa história aqui nos canais de Futebol Interior. O André Luiz vai escalar a Ponte, vai escalar o Cruzeiro, vai trazer um convidado também já. Mais informações aqui com o Frank Francisco. Nós vamos comentar, debater muito a respeito de futebol nessa noite de quarta-feira. A nossa transmissão só está começando e eu conto aí com a sua audiência. Dá o like no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, no Facebook também, para que mais pessoas possam conferir a nossa transmissão e saber que aqui nós vestimos a camisa. 18h18, intervalo, voltamos já com muito mais de Ponte e Cruzeiro aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Risato, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro.
Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente. Online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 18h22, 18 horas 22 minutos, noite de quarta-feira, a bola vai rolar já 7 da noite nos canais Futebol Interior, tem Ponte Preta e Cruzeiro, Cruzeiro e Ponte Preta. O André Luiz está anotando aqui os times, mas até pra gente não perder a informação, André, a Ponte Preta definida no papel e o Cruzeiro também, então passa sem numeração, só os titulares, Ponte e Cruzeiro, por favor. Primeira ponte, escalada e definida pelo técnico Hélio dos Anjos, com Kaique França no gol, Igor Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Alisson e Alves, Fecim e Luca. Esse é o time da Ponte Preta e o Cruzeiro? O Cruzeiro do técnico Paulo Pesolano vai a campo com Rafael Cabral, 3 zagueiros, que é o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Na ala direita, Léo Paes. Na ala esquerda, o Matheus Bidu. O meio-campo, William Oliveira, Felipe Machado e Bruno Rodrigues. E à frente, Luvanor e Edu Carlos Corsato. Esse é o time do Cruzeiro, escalado pelo Pesolano, o técnico que ascendeu, subiu com o Cruzeiro, vai disputar a Série A em 2023. Ô Frank, a Ponte é aquela que a gente colocou aqui na Hora da Macaca na última segunda-feira, né? Eu não tinha muita dúvida, né? O Guilherme Souza entrou no jogo, né? Era o zagueiro que estava ali no rodízio, acabou entrando na vaga do Thiago, e eu acho que até proposital, porque o Hélio, ele sabia, né, que o Thiago não poderia jogar contra o Cruzeiro, independente do Matheus, né? Que o Matheus não poderia jogar contra o Cruzeiro, independente se ele tem condições ou não de jogo, depois daquela entrada criminosa do Leandrinho, atacante do Londrina, em cima dele. O Guilherme entrou, fez todo o segundo tempo lá no jogo contra o Londrina e era natural que ele fosse o titular para esse jogo. É o que a Ponte tem de melhor, tirando o seu zagueiro, né, Frank? Sim, Carlos, tranquilamente, né? E eu creio que na questão da zaga, nós não vamos ter problema não, só o Guilherme manter o ritmo. E ele está um pouco à frente do Thiago mesmo, né, Carlos? Já há algum tempo, e isso a gente percebe no elenco. Acho que não vamos ter nenhuma solução de continuidade nisso. O Cruzeiro é uma boa equipe, Carlos. Temos tudo para assistir uma grande partida essa noite no Moisés Lucarelli. E esperamos que com uma vitória da Macaquinha, Carlão. Legal, esse Frank Francisco, deixa eu abraçar aqui o pessoal que já está com a gente aqui na live do Facebook. Como eu entrei agora na live, então eu tenho as mensagens aqui, ó, do Fernando Rodrigues, tá dizendo que vai ser 2-0 para a Ponte. Dali, Ponte, Frank, você vai tirar o chapéu hoje, hein? 2-0 para a Macaca, eu acredito. O Jorge Ramos, boa noite, amigos da FI. Hoje o jogo vai ser quente, hein? Tomara que não saia briga, senão acaba prejudicando a Macaca. Hoje vamos subir para o primeiro, Carlão, na transmissão. Tá dizendo aqui a nossa transmissão, Fernando, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, eu já estou muito feliz com os números. Rapaz, é muito bom aí a gente ver o carinho da audiência e o retorno de vocês. Obrigado mesmo.
né? Mas dizem que a gente tem que sempre querer mais, né? E a gente quer mesmo. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Wagner Ferreira, que tá falando aqui. Até eu queria deixar meio de lado esse negócio de briga de torcida, viu? Porque eu acho que sai aqui do nosso campo, né? Sai do que é o esporte, né? Que aí a gente fica dando palanque pra imbecil, né? Falar desses animais aí, desses bandidos, é dar palanque pra imbecil. Aqui nos canais de Futebol Interior. Eu não queria muito falar nisso, não. Mas o Wagner fala e realmente a informação é essa mesmo. Inclusive hoje participei, deixa eu mandar um abraço lá pro grande Pedro Abílio, comandante lá da Rádio Super FM de BH. Ele e toda a galera lá da Super, participei hoje do Super FC com o comando do Léo Campos, né? Com informações da Macaca, e eles falavam, né, a respeito disso. E a gente até, por que tem a ver Palmeiras com o Cruzeiro? Na verdade, eles se encontraram na rodovia, numa praça de pedágio. E por que a torcida do Palmeiras? Porque o Palmeiras joga hoje em Minas Gerais contra o Atlético. Ou seja, a torcida do Palmeiras algumas organizadas, né, estavam indo para Belo Horizonte, e a torcida do Cruzeiro vindo para São Paulo, para Campinas, e ali aconteceu aí tudo aquilo ali, né? A torcida do Cruzeiro diz que só se defendeu, que foi a torcida do Palmeiras que armou. A torcida do Palmeiras também diz que é a mesma coisa, diz que a torcida do Cruzeiro foi pra cima. Então, gente, esse negócio aí é dar palanque pra imbecil, né? Foge do futebol isso aí. Pô, os caras querem brigar, o que nós vamos fazer? Não dá pra... Vou ficar comentando aqui quem vai ganhar a briga de torcida, André. E além disso, eles marcam pela internet. Na verdade, a torcida, a Mancha Azul do Cruzeiro vinha... Máfia Azul. A Máfia Azul do Cruzeiro, desculpe, vinha destino a Campinas, por volta do quilômetro, a 132 quilômetros da capital Belo Horizonte. Após a passagem, como você bem disse, da praça de pedágio, acabou encontrando com 4 ônibus da torcida do Palmeiras que vinha no sentido contrário, rumo a Belo Horizonte, pois o Palmeiras joga hoje à noite diante do Atlético Mineiro no Mineirão pela Série A do Brasileirão. E aí houve o confronto, logicamente a torcida do Cruzeiro em maior número acabou aí tendo uma briga imensa, muita gente ferida, inclusive o pior, Carlos Frank, o pessoal gosta até de postar na internet. Acho que é uma coisa ridícula isso. Uma coisa que não é para fazer, expor o cidadão ao ridículo, colocar lá o cidadão todo machucado, né, na internet, sabe? É uma coisa que não dá para acreditar. E repercutiu aqui em Campinas. Por que repercutiu aqui em Campinas? Porque a torcida Máfia Azul vinha, desistiu de vir, só que 2.700 ingressos, como o Carlos disse no início da jornada, já haviam sido vendidos para a torcida do Cruzeiro. Então a Polícia Militar, mais precisamente a BAEP, o Batalhão Especial da Polícia Militar, está aí estrategicamente de olho, né, em quem entra na cidade de Campinas, principalmente quem vem ali, viu, Frank e Carlos, pela Heitor Penteado, vem pela Dom Pedro, que é a entrada de quem vem de Belo Horizonte. Porém, a torcida do Cruzeiro tem uma grande torcida aqui em Campinas e região. Temos aí uma colônia mineira muito grande na cidade de Campinas, e então não é só, né, monitorar esses que vêm de fora de BH, mas sim no geral e principalmente em torno do estádio Moisés Lucarelli. Os caras vêm pra brigar e tem algumas pessoas que metem o pau na polícia. Pô, daqui a pouco, né, tudo é culpa da polícia? Nada é culpa da polícia. Os caras querem brigar, pô. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Hoje chuva e frio. Arthur Ramos, 1-0 pra Ponte. Rodrigo Brugneira, boa noite, nação. Quer falar alguma coisa a respeito disso, Frank? Só pra gente fechar o assunto e já virar a página aqui e trazer o Arthur Eugênio? Carlos, na verdade, só um pedido meu especial aí para as autoridades, para quem tem poder para fazer alguma coisa. Esse problema no futebol, de torcida, confusão, só tem um jeito de resolver. Muda a lei, passa a ser crime. O sujeito é guardado no dia seguinte, julgado, e pega a cadeia mesmo e acabou. Porque é como o Carlos falou, eu me nego até a adjetivar esse tipo de situação. O futebol era para ser um espetáculo como teatro, você ir com a sua família. Aí eu faço uma pergunta, Carlão, você levaria a sua família no estádio hoje? Você é doido? Então, é isso aí, amigos. Bom, vamos lá, 18 horas mais 28 minutos, 18 e 28. A bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? O jogo tá marcado para 7 horas da noite. Deixa eu trazer aqui o Arthur Eugênio para adiantar nossa pauta aqui. O Arthur Eugênio vai trazer
curiosidades a respeito do primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro, hein, gente? Entre Ponte Preta e Cruzeiro. O Arthur Eugênio vai contar a história deste jogo. É com você, Arthur. Amigos do futebol interior, vamos falar do confronto entre Cruzeiro e Ponte Preta, recordando a primeira partida oficial dessas duas equipes em termos de campeonato brasileiro. Aconteceu em 1978. Eu vou falar desse jogo com detalhes, ficha técnica e fotos interessantíssimas. A partida aconteceu no dia 24 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, já na segunda fase, última rodada. O Cruzeiro ganhou de 1-0, gol de Roberto César. Antes, em 1970, Ponte Preta e Cruzeiro também haviam jogado pela Taça de Prata, o campeonato que deu origem ao Campeonato Brasileiro, que começou em 1971, com o Atlético Mineiro sendo campeão. Em 1970, no dia 21 de novembro, no Mineirão, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 6-0. Mas hoje eu vou falar do confronto em 1978. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0, no Mineirão. Um jogo interessante, as duas equipes vinham bem, tanto o Cruzeiro como o Ponte Preta. Eu estou aqui com a revista Placar, edição 427, justamente quando o Brasil havia sido eliminado na Copa do Mundo da Argentina. Na ocasião, o Campeonato Brasileiro, demais competições, não paravam para a Copa do Mundo. E durante a Copa do Mundo nós tivemos jogos do Campeonato Brasileiro. Por isso que você verá uma Ponte Preta sem Carlos, Oscar e Polozzi, que estavam com a seleção brasileira. Vamos à ficha técnica aqui da revista Placar de Ponte Preta e Cruzeiro em 1978. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Gol de Roberto César, que também jogou na Portuguesa aos 29 minutos da etapa complementar. O árbitro foi José Roberto Reit. Vamos à escalação de Cruzeiro e Ponte Preta? Então vamos à ficha técnica deste jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro, no Mineirão, dia 24 de junho de 1978. Apitou José Roberto Reit. O gol aconteceu aos 29 minutos da etapa complementar. Roberto César, que também jogou na Portuguesa, revelado pelo Comercial do Mato Grosso do Sul. As duas equipes, o Cruzeiro, do técnico campineiro José Duarte. Olha a escalação do Cruzeiro: Luiz Antônio, Mariano, Zezinho Figueiroa, Osíris e Beto, Flamarion e Erivelton, Eli Mendes, Roberto César, Eli Carlos e Vicente. Paulo Luciano entrou no lugar de Eli Carlos. Você está vendo aí uma imagem. Eli Carlos faleceu há cerca de 1 ano e meio atrás, revelado pelo Guarani, também jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. Também atuaram em Campinas. Vicente, ponta esquerda, que chegou com Carlos Alberto em 79, e Flamarion, lendário volante da equipe bugrina. Infelizmente, os três, Flamarion, Vicente e Eli Carlos, são falecidos. E agora vamos à escalação da Ponte Preta. O técnico era Milton dos Santos. Milton dos Santos, até hoje residindo em Campinas, fez trabalhos positivos na Ponte Preta e no Guarani. Como jogador, atuou no Guarani, atuou no Sport Recife. Milton dos Santos era o técnico da Ponte Preta. Logo depois foi contratado Oswaldo Brandão. Olha o time da Macaca: Rafael, Toninho Oliveira, Juninho, Nenê e Odilei, Vanderlei Paiva e Idicá, Lúcio, Marco Aurélio, Dario, depois Zelinho e Tuta,
o timaço da Ponte Preta de 1978. Você vê aí o goleiro Rafael, uma matéria da revista Placar. Rafael dizendo que depois de Carlos era o melhor goleiro do Brasil, o bom goleiro Rafael, na Ponte Preta de 1978. E este jogo foi pela última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Cruzeiro, os dois times estavam no grupo G e ambos classificaram para a próxima fase. Olha um time do Cruzeiro em 1978. Foto da revista Placar. Em pé, Luiz Antônio, Nelinho, Mundinho, Marquinhos, faleceu recentemente em Uberaba, Zezinho Figueroa e Luiz Cosme. Agachados, Eduardo Amorim, Eli Carlos, Tião, Erivelton e Joãozinho, o Cruzeiro de 1978. E você vê também imagens da Ponte Preta. Futebol Cards, era uma delícia colecionar Futebol Cards, todo o elenco da Ponte Preta aí. Você quer saber mais detalhes, quer que eu conte história de jogos lendários, de jogadores do passado, de personagens do futebol? Fale aqui com o Futebol Interior. Você sabe, se a notícia de futebol não está no Futebol Interior, então é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Que gostoso, que bacana relembrar histórias do futebol. Ponte Preta e Cruzeiro, primeiro jogo de 1978 pelo Campeonato Brasileiro, mas antes a Ponte jogou pelo Robertão e perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 6-0 em 1970, depois desse jogo aí em 1978. Aí a parada já era diferente, né? O time da Ponte, já vamos combinar que era um timaço, né? Vamos combinar que um dos melhores times aí da Ponte Preta. Esse time da Ponte de 78 é o time, né? A base do time que havia sido vice-campeão paulista em 1977. Ô André, vou pro intervalo aqui rapidinho de novo. Ponte Preta no ar, manda aí. Kaique França no gol, Igor Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral e o Alisson. E também o Elvis e à frente Fecim e Luca. Esse é o time da Ponte escalado para enfrentar a Raposa. O Cruzeiro daqui a pouco, 7 da noite. Intervalo, o último antes do jogo. Depois não paramos mais, só bola rolando. Ponte Preta e Cruzeiro, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo, além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, são 18 horas mais 40 minutos, 18h40, a bola vai rolar já já, Estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Cruzeiro, não chove nesse momento em Campinas, temperatura na marca dos 16 graus, daqui a pouco tem Ponte e Cruzeiro, não chove, mas já choveu, né? Já choveu em Campinas há pouco, inclusive ali no Estádio Moisés Lucarelli, jogadores da Ponte Preta fazendo trabalho de aquecimento. A Ponte Preta vai jogar de branco hoje, hein? Com a faixa preta no peito, o time da Macaca. Ô André Luiz, o nosso repórter feliz. Você tem um convidado aí hoje, né? Aqui nos canais Futebol Interior. Chama o seu convidado aí, André, por favor. Temos sim, é Ribamar, autor de um dos gols da vitória da Ponte na última rodada contra o Londrina. Ele fala desse momento e da sua volta depois de um longo tempo parado por contusão. Ribamar, foram 188 dias entre os gols contra o Ituano e esse gol diante do Londrina. Conta um pouco da sensação de ter voltado a marcar. Então, né, desde quando eu me machuquei, primeiro eu me preocupei em recuperar, né, mas quando foi chegando perto do meu retorno, já até conversava com meus companheiros sobre como seria meu primeiro gol, e eles falavam que, tipo, iria sobrar uma bola. Eu até pensei também que, pô, alguém vai driblar o goleiro e vai tocar pra mim, um gol mais simples assim. Mas trabalhei bastante, então estava bastante confiante e graças a Deus podia acertar um belo chute e fazer um golaço. Uma vitória importante diante do Londrina fora de casa, né? Ah, com certeza, né? Mostra um pouco da força do nosso grupo, né? Uma vitória muito importante, um adversário, um confronto direto, que está bem na tabela também, que busca um objetivo grande e a gente pode ir lá, fora de casa, fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. Você imaginava nos períodos de ausência como seria esse gol? Você estava falando dos seus amigos, você imaginava como é que seria? Então, a gente trabalha bastante, trabalha de finalização e eu imaginava que seria conforme o treinamento, né? Tipo, alguém fazer um cruzamento, eu antecipar o zagueiro, então um lance mais simples assim, né? Mas também trabalhei bastante, trabalho de finalização e pude concluir e fazer um grande gol. Ano passado você estava no América Mineiro, enfrentou o Cruzeiro 2 vezes, com 2 vitórias no estadual. Hoje o Cruzeiro, nosso próximo adversário, está em uma outra situação, já conquistou acesso e a Ponte tem buscado seus objetivos. Falar desse adversário que você conhece bem. Então, o Cruzeiro é um grande time, né? E já conquistou o objetivo principal. Vem pra cá, acho que para buscar também o outro objetivo, que talvez seja o título, né? Mas a gente tem nossa força, nossa torcida e também tem nossos principais objetivos também. Mais um jogo em casa, a Ponte vem de uma série de 9 jogos invicta no Majestoso. Fala da importância da torcida em mais esse duelo. A torcida é o nosso 12º jogador, né? Quando eles estão presentes, o jogo é completamente diferente. E acredito que com o apoio deles a gente vai buscar os nossos 3 pontos aí. Daí, esta palavra de Ribamar, que passou pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Ribamar que fez gol, né, contra a equipe do Londrina, o segundo gol, aliás, um golaço numa jogadaça do Bernardo lá pela ponta direita. A Macaca venceu a equipe do Londrina pelo placar de 2-0. Ô Frank, o que você tem para dizer aí do Ribamar, que tá voltando e mais uma opção aí pro técnico Hélio dos Anjos no time da Ponte Preta, né? Carlos, pra mim, grata surpresa, né? Voltou num tempo aí e pode-se dizer, eu não aguardava, Carlos, eu imaginava o Ribamar, na verdade, pro ano que vem. Eu também. Mas que luta, que garra, que empenho, parabéns, a gente tira o meu chapéu pra ele, viu, Carlão? Tem que tirar meu chapéu pro Ribamar, sem dúvida nenhuma. E é um cara que vai acrescentar muito, né, Carlão? Quando ele parou, ele tinha feito os 2 gols naquela partida com o Ituano, no nosso empate. E teria sido muito útil para nós nessa Série B já. Mas, ó, parabéns, Ribamar, de coração. E você vai continuar marcando gol pela Macaca. Inclusive, Carlão, acho que hoje tem dele, hein? Hoje tem gol do Ribamar. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o D. Santos.
1979, rapaz, eu troquei o óculos, eu não sei se é D Santos ou DL Santos, é alguma coisa assim. Obrigado, viu, meu querido, pela participação, tá? Escreveu Vai Ponte, deixa eu mandar um abraço aqui também pro grande Lucas de Souza. Agora ele colocou o D no canal dele aqui, agora ficou bom, hein, Lucas? Um abraço, meu querido, obrigado aí pela participação, Lucas, que vai transmitir o jogo do Guarani que vai jogar aí pelo Campeonato Brasileiro e vai ter um jogo, digamos que de fundamental importância, o Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Essa rodada só tá abrindo, né? A rodada tá abrindo hoje. Hoje, na verdade, a abertura da rodada com Ponte Preta e Cruzeiro, mais à noite o Clássico Esporte e Náutico no Recife. Amanhã Tombense e Novo Horizontino, Vasco da Gama e Londrina. Na sexta-feira, o jogo que o Lucas vai transmitir, CSA e Guarani, 7 da noite. Na sexta-feira, 7 tem Operário e Vila Nova, também às 7 Sampaio Correia e Grêmio, 21h30 da sexta-feira, Chapecoense e Bahia. No sábado, Brusque e Criciúma. O Brusque tá numa situação muito ruim, né? Tem que vencer quase todas para não cair lá com o Gilson Kleina. E no sábado, fechando a rodada, tem Ituano e CRB. Tô dando uma enrolada aqui, viu, André, para ver se a gente pega a palavra do Hélio dos Anjos. E aí depois disso, a gente vai pro intervalo de 30 segundos e aí a ficha técnica para você brilhar nos canais Futebol Interior. E aproveitando, Carlos, se você me permite, forte abraço ao narrador Lucas de Souza, que está voando na narração dos canais FI. É isso aí, grande Lucas de Souza, 18h47. Tô dando uma olhada aqui, a TV tá fazendo uma panorama de público e eu falei que não tava chovendo. Não tá chovendo porque eu não tô lá, né? Que eu não tô lá tomando a chuva na moleira, né? Aqui nos estúdios não tá mesmo, mas lá tá chovendo sim. Lá no estádio Moisés do Carelli. Muita gente com capa de chuva, tá frio, tem vento, a gente sabe ali que onde é o estádio da Ponte é bem alto ali, né? Então o vento é forte. A expectativa de público, aquela que a gente tinha de 10 mil, pode deixar, viu? Pode esquecer que não vai dar não, viu, Frank? Eu também acredito que não, a chuva atrapalhou bastante. Carlão, o nosso treinador já falou, viu? Já falou? É verdade, porque foi o Pesolano, né? O Pesolano, ele fala depois. Ele fala antes. Ele falou antes. E onde eu tava? Tava no intervalo? Você estava escrevendo alguma coisa. E vocês não chamam? Bom, o chefe manda, né? Coisa, pô, o chefe que manda. O Ribamar tava falando, Carlão, e aí ia ser difícil você cortar o Ribamar para o treinador, entendi, né? Tá bom, então. Então não tem Hélio dos Anjos? Então vamos fazer o seguinte, André. As duas equipes no papel, certo? Certo. Ponte e Cruzeiro. É isso aí, chefe. Então, em 30 segundos, para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, André Luiz vai escalar os times. Ponte e Cruzeiro, arbitragem, a ficha técnica do jogo. Se liga aí. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 22, Igor Formiga. A zaga central, 39, Guilherme Souza. Com a 27 no costado, o quarto zagueiro é Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. 19, Felipe Amaral. 25, o Alisson. E 10, o craque da equipe, o homem pensante do meio-campo, Elvis. E à frente,
20 Fezinho e 9, o artilheiro e capitão da equipe Luca. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Igor Formiga, 22, Guilherme Souza, 39, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15, Leonaldi, 5, Felipe Amaral, 19, o Alisson, 25, Elvis, 10, Fecim, 20, Luca, 9, no banco, Luan, Thiago Silva, Moisés Ribeiro, Bernardo Ribamar, Nicolas Richelli, Cássio, Jean Carlos, Léo Santos, Fraga e Bruno Alves. Macaca tem a 7ª colocação na competição, a melhor colocação da Ponte Preta até aqui no campeonato. Em 31 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 43 pontos ganhos, aproveitamento de 46% dos pontos. Na disciplina, a Ponte chegou a 100 cartões amarelos. Rapaz, dá mais de 3 cartões por jogo, só de amarelo, e 7 vermelhos. Marcou 29, sofreu 26, saldo positivo de 3. Seu artilheiro é o Luca. Dos 29 gols que a Ponte marcou, ele fez 14. Próximo jogo da Macaca, segunda-feira, 3 de outubro, 8 da noite, contra o Sampaio Correia, no Castelão, em São Luís do Maranhão. Futebol interior. Existe um grande... É o Cruzeiro Esporte Clube SAF, escalado e definido pelo técnico Paulo Pesolano no sistema 3-5-2, vai a campo com Rafael Cabral, goleiro número 1, 3 zagueiros, 5 Zé Ivaldo, 26 Lucas Oliveira, 14 Eduardo Brock, o capitão da equipe. Na ala direita, 7 Léo Paz, na ala esquerda, meia dúzia Matheus Bidu. O meio-campo da Raposa com 29, William Oliveira, 23, Felipe Machado e o 9, Bruno Rodrigues. E à frente, 90, Luvanor e 99, Edu. Olha o repeteco da Raposa, o Cruzeiro escalado com Rafael Cabral, 1, Zé Ivaldo, 5, Lucas Oliveira, 26, Eduardo Brock, 14, Léo Paz, 7, Matheus Bidu, meia dúzia. William Oliveira, 29, Felipe Machado, 23, Bruno Rodrigues, 9, Luvanor, 90, Edu, 99. No banco, Gabriel Mesquita, Wesley Gasolina, Giovanni Jesus, Kaique, Marquinhos Cipriano, Pablo Siles, Pedro Castro, Josefer, Juan Christian Lincoln e Rafa Silva. Esse é o time do Cruzeiro, líder do campeonato, o Cruzeiro, a Raposa, 31 jogos, 20 vitórias, 8 empates e só 3 derrotas, 68 pontos ganhos. Ocupa a primeira posição na competição. Aproveitamento de 73%. Na disciplina foram 66 amarelos, 7 vermelhos. O Cruzeiro marcou 44 gols e sofreu 16. Cruzeiro tem um saldo positivo de 28 gols. O Edu é o seu principal artilheiro com 9 gols. Próximo jogo da Raposa, 4 de outubro, terça-feira, 9h30 da noite, contra o Ituano, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Arbitragem. Apita o jogo Ramon Abate Abel. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Éder Alexandre, assistente 2, Gisele Casaril. O trio de Santa Catarina, o quarto árbitro Salim Fendi Chaves, de São Paulo, e o árbitro de vídeo Rodolfo Toques Marques Rifa, do Paraná. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar já já, jogo marcado para 7 horas da noite, são 18 horas mais 54 minutos, 18 e 54, 30 jogos até aqui na história entre Ponte Preta e Cruzeiro. 7 vitórias da Ponte, 5 empates, 18 derrotas. Ponte marcou 26 gols e sofreu 60, média de 2,86 gols por partida. Matematicamente falando, os 2 gols, né, se você pegar a média de 2,86, 2 gols... vai para o Cruzeiro, porque são 60 gols dividido por 30, dá 2. E o 86 é da Ponte Preta, 0,86, né? Só mesmo na matemática que isso é possível dentro de campo. Claro que não é
não há essa possibilidade de um time fazer 0,86 gols, né? Mas é isso, na média, Ponte Preta e Cruzeiro. Ponte Preta e Cruzeiro, primeiro jogo, falamos aqui, 1970, vitória do Cruzeiro 6-0. Segundo jogo, também vitória do Cruzeiro, 1-0 em Belo Horizonte. A primeira vitória da Ponte Preta em cima do Cruzeiro só aconteceu em 2002, hein, gente? É isso aí. No dia 22 de agosto, 7º jogo entre as equipes na história, a Ponte venceu por 2-0 no Majestoso. As equipes já se enfrentaram por 3 campeonatos diferentes. Robertão, o primeiro jogo, Série B, 5 jogos, 4 vitórias do Cruzeiro e 1 vitória da Ponte, ou seja, não há empates nesse confronto. E pelo Brasileirão Série A, 24 partidas, 6 vitórias da Macaca, 5 empates e 13 derrotas. No Majestoso, o palco do jogo hoje são 13 jogos, aí fica mais equilibrado. 5 vitórias da Macaca, 1 empate, 7 derrotas. O resultado mais comum é o placar de 1-0, 7 oportunidades. 4 vezes para o Cruzeiro, 3 vezes para a Ponte. Macaca toda de branco, Cruzeiro todo de azul, hino nacional sendo executado no estádio Moisés Lucarelli. E o Frank Francisco vai comentar as possibilidades de Ponte e Cruzeiro. Jogo bom para jogar, para assistir e para trabalhar, não é, Frank Francisco? Com certeza, Carlão. Todo jogador sonha numa partida dessa, né? Nós da imprensa também, né? Um Cruzeiro já ascendido aí a Série A. Pode comemorar, torcedor mineiro, fazer festa. Já está de volta, né? Não deveria ter saído de lá. Mas é resultado de más administrações. Isso é muito bom a gente lembrar, né? Que a gente pegue esse exemplo e aplique o planejamento que foi feito em Minas para voltar a nós também, tá certo, gente? Carlão, jogão de bola. Hoje é dia da Macaca mostrar pra gente o quanto tá evoluído esse elenco, né? O quanto ele tá redondinho, o quanto a Ponte vem crescendo como equipe de futebol, como conjunto, né? E hoje a gente não vai ter o Matheus Silva, mas vamos ter o Guilherme Souza aí que tem a oportunidade de mostrar o porquê deve permanecer conosco para a Série A2 do Paulista, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar já já, você vai se ligar comigo, torcedor, ao lado do André Luiz, o repórter feliz, ao lado também do Frank Francisco. Bom, nesse time do Cruzeiro, o Bruno Rodrigues é ex-Ponte, passou, jogou na Macaca. O Neto Moura, que também é outro jogador que passou pela Ponte Preta, ele não está em campo em virtude de uma contusão. Já no time da Macaca, deixa eu ver aqui se tem alguém que passou pelo Cruzeiro. O Luca, né? O Luca teve uma passagem pelo Cruzeiro. O Luca jogou no Cruzeiro. O Luca teve uma passagem, foi rápida. Não me lembro, cara. Foi rápida, foi bem rapidinho, mas teve passagem sim pelo time do Cruzeiro. O Luca, a bola vai rolar já já, jogo marcado para 7 horas da noite. O árbitro da partida é o Ramon Abate Abel. Ele tem 33 anos e é empresário. Com ele em campo, ele já apitou 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E detalhe, ele apitou essas duas equipes que estão aí no gramado, ele vai fazer o oitavo jogo dele e somando jogos de Ponte e Cruzeiro vai ser a 5ª partida, ou seja, normalmente ele apita ou o jogo da Ponte ou o jogo do Cruzeiro e hoje Ponte e Cruzeiro. E ele dá sorte para a Ponte, porque ele apitou os 2 jogos da Ponte Preta que ele apitou, a Ponte venceu. Ele apitou Ponte 1, Sport 0, no Majestoso a Ponte Preta venceu e ele apitou Ponte CRB, a Ponte venceu também por 1-0 no Majestoso. Ou seja, ele está dando sorte para Ponte Preta, o árbitro da partida, o Ramon Abate Abel. Agora eu separei aqui uma outra curiosidade, né? Eu gosto sempre de trazer isso aqui, o VAR, né? O árbitro de VAR é o Rodolfo Toschi Marques e o VAR, ele vinha apitando jogos. Então, ele é o primeiro jogo dele como árbitro de VAR, né? Ele é árbitro FIFA, mas é o primeiro jogo dele como árbitro de VAR. Ele apitou 11 jogos na Série B, inclusive 2 da Ponte. Com ele no apito, o mandante ganhou 5 jogos, empatou 4 e perdeu 2. Ele apitou Chapecoense 3, Ponte Preta 0 na Arena Condá, Cruzeiro 4, Náutico 0, Vasco 1, Ponte Preta 0, Tombense e Cruzeiro 1-1
Esses os jogos que ele apitou de Ponte e Cruzeiro. Agora, como VAR, nenhum jogo vai ser o primeiro dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o Rodolfo Toschi Marques. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte, né, André? Você quer falar alguma coisa? Rapidinho? Um minuto de silêncio, em homenagem aos quase 686 mil mortes em virtude da pandemia da Covid no Brasil. Vai começar o jogo, posse de bola no primeiro tempo do time do Cruzeiro. O árbitro da partida, o Ramon Abate Abel de Santa Catarina, vai apitar início do jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Já dá para ver que o campo tá encharcado, dá uma olhada no campo, o Cruzeiro tocou na bola no primeiro tempo, mas é a Ponte que rouba essa bola, vem aqui pela direita, Bidu tira, a bola volta pro time da Ponte, bola para Formiga, Formiga volta, bola para a equipe da Macaca, toca a bola para Amaral, Amaral na direita, campo de defesa, ele abre o jogo, toca a bola para Arthur, Arthur para Fecim, tá lá na ponta esquerda, Ponte atacando pro gol da linha do trem, Fecim pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, Alisson de cabeça! Foi pra bola! Foi pra bola o Rafael Cabral, ele achou que a bola não ia pro gol, e aí de repente ele falou, vai, quer ver? Meteu a mão nela, jogou a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E no primeiro bom ataque da Ponte pelo setor esquerdo, cruzamento do Fecim no meio da zaga do Cruzeiro. O Alisson testou, a bola ia entrar sim, se não fosse o toque providencial de Rafael Cabral, é escanteio lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Elvis, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, o primeiro escanteio do jogo para Ponte, vem o Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça da zaga do Cruzeiro, a bola vai voltar para o Elvis, chuteira vermelha, vem o Elvis, jogador da Macaca, trabalha a bola aqui pelo meio, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para o Formiga, Formiga fez a finta, vira o jogo, trabalha a bola no meio, a zaga da equipe do Cruzeiro tirou, a bola voltou para o time da Ponte, Arthur. Dá um bico nessa bola, o Arthur tira dali, joga a bola aqui para lateral, lateral para a equipe do Cruzeiro, fazer a cobrança lateral para o time do Cruzeiro, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, lateral para o Cruzeiro fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps, acesse betchamps.com, seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. E a Ponte fez uma alteração aí na sua numeração fixa, né? O Elvis, que vinha jogando com a camisa de número 62, né? Agora tá jogando com a 10. Mas peraí, a 10 era do Luca, o Luca agora é 9. 9. Né? O Luca agora é 9 e a Ponte vem fazendo aqui a marcação sob pressão, toca a bola, Elvis no meio, tocou pro Amaral, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, a bola passa, vai embora. Passa, vai embora, linha de fundo. Só deixa eu ver quem foi que conferiu isso, foi o Amaral, se foi o Naldi. Foi o Naldi. Perna esquerda na bola, ele bateu, a bola saiu, linha de fundo, a Ponte chegou de novo com menos de 3 minutos, 2 chances da Ponte, hein, André? E de novo pelo setor direito, dessa vez com o Alves, que serviu o Leonaldi, aqui no meio da zaga do Cruzeiro, na meia-lua de grande área, chutou forte, a bola passou à direita da meta do goleiro Rafael Cabral, foi embora, continua 0-0 no Majestoso. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, e você vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente. Deixa eu dar uma moral aqui pro pessoal do YouTube. O Marcelo Borges tá mandando boa noite pra todos. Valeu, Marcelo, aquele abraço, meu querido, obrigado aí pela participação, valeu. Obrigado, viu? Marcelo que é torcedor da Chapecoense, tá sempre com a gente. O Severino Francisco, boa noite, boa narração a toda a equipe, estou aqui em Piracicaba, torcendo pra Macaquinha. Valeu, Severino. Obrigado pela sua participação. Tem bola rolando pela Série B, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Série B só às 9h45 para Sport e Náutico. Só 2 jogos nesta quarta-feira. Pela Série A, já bola rolando para Corinthians e Atlético de Goiás, Fluminense e Curitiba. Fluminense e Juventude, Coritiba e Ceará. Às 9h45 da noite, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Tem Internacional de Porto Alegre, Bragantino e Internacional de Porto Alegre. Você conferindo aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos.
Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, Marcelo Rodrigues, Luiz Carlos Montanher, tá dizendo que vai ser 1-0 para a Ponte. O Fábio Francisco, o nosso FF do Facebook também tá com a gente. Fala, Fabião, 3-1 para Macaca. Ele coloca aqui, o Wilson Correia, hoje chuva e frio. E o Fábio Santos saiu errado. Bruno Rodrigues tocou, bola pro Edu, Kaique França. Sai do gol para ficar com ela, o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Você vai participando aí, mandando mensagem pra gente. A Ponte vai fazer a marcação sob pressão. Luca pra cima do Rafael Cabral. A bola volta ali pro Lucas Oliveira. Lucas Oliveira toca a bola pra Eduardo Brock. O Brock toca a bola aqui pra Bruno Rodrigues. Bem, Bruno Rodrigues conhece o majestoso. Só que ele dominou a bola com a mão, com o braço. O árbitro tá parando pra marcar a falta. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta pra Macaca fazer a cobrança. Falta pra Ponte fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Quase 6 minutos passados deste primeiro tempo. 0-0 Ponte Preta e Cruzeiro. Ponte já teve 2 chances. Uma cabeçada do Alisson e o chute do Leonaldi. Bola aqui pela esquerda, trabalha a bola Fecim. Fecim vem na marcação ali pra cima dele, o Zé Ivaldo. Jogando aberto ali pela direita. A bola sai pra lateral, mas lateral pra Macaca fazer a cobrança. Lado esquerdo, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, Cruzeiro todo de azul, com o número branco às costas. Vem a Ponte atacando aqui pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. 20 conto o ingresso, R$20 o ingresso hoje, né? R$10 a meia entrada. Valia tanto para torcedor da Ponte quanto para torcedor do Cruzeiro. A Ponte sai jogando errado. Ali o Guilherme Souza, mas deu sorte, a bola voltou pro time da Ponte. Ó, não dá para tocar a bola ali no campo de defesa, hein? Detalhe. Não dá, o campo tá encharcado demais. Já o detalhe no ar, porque a Ponte vem. Olha o Luca, ganhou a bola e foi atrapalhado pela Poça. Atrapalhado. O campo tá complicado, os caras vão ter que jogar essa bola. Parece futebol de areia, não é, André Luiz? Muito encharcado o gramado do estádio Moisés Lucarelli, que ultimamente não vem tendo uma irrigação boa, aliás, uma drenagem, né, que principalmente com volume de chuva, como estamos tendo aí há mais de 24 horas, e dá para ver nitidamente que os jogadores da Ponte estão com imensa dificuldade para controlar a bola e não dá muito para esticar não, vai ter que ser mais bolas alçadas, viu, meu caro Carlos Corsato? Esse André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo aqui as suas informações, falando de Ponte Preta e Cruzeiro. Cruzeiro e Ponte Preta. O Luca tá caído ali no gramado, sendo atendido pelo departamento médico da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Abraçando aqui o Carlos Roberto Soares. Macaca querida, eu acredito, vai ser 1-0 para a Ponte. Ele tá colocando aqui o Rafael Matias. Vamos, Ponte. Precisamos muito dessa vitória. O Wilson Rocha, Wilson. Fala, meu querido, você tá fazendo aniversário hoje, não é mesmo, o Rocha? Wilson Rocha. Eu acostumei chamar você de Wilson Rocha. E agora para trocar aqui vai ser difícil, hein? Mas parabéns, viu, Wilson? Parabéns, saúde, felicidades, muitos anos de vida. Tomara que o seu presente venha aí com a vitória da Ponte Preta contra o Cruzeiro. Corsato, se eu não me engano, o último jogo que a Ponte ganhou do Cruzeiro foi esse árbitro que apitou. Teve gol do Bruno Rodrigues. A última vitória da Ponte Preta contra o Cruzeiro foi em 2020. A Ponte venceu no Majestoso pelo placar de 2-1. De lá para cá foram 3 jogos e 3 derrotas. Aí eu teria que pesquisar aqui, viu, Wilson? E eu não tenho essa informação, mas valeu aí pela participação e parabéns para você. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Vamos ver se o VAR vai funcionar hoje. É claro que ele chama aqui de um outro nome, né? Obrigado, Matozinho, pela sua participação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E agora uma entrada ali em cima do Amaral, né? O William Oliveira, ele foi na bola,
Mas ele foi só na bola, né? É que o campo desta maneira, né, acaba fazendo com que algumas jogadas possam criar mais perigo, né? O jogador de futebol sabe disso, mas não dá para dizer que ele foi no jogador, né, André? Não dá não. Ele atingiu a bola primeiro, mas o jogador, que é o Felipe Amaral ali, ele acabou caindo de mau jeito. Agora tudo bem com o volante da Ponte. O jogo vai ser reiniciado. Continua 0-0 no Majestoso. Informação para Store Colchões. Eu quero a sua participação, hein? Manda mensagem, Facebook, YouTube, tô esperando a sua participação. Abraço para você que tá com a gente no canal Notícias do Esporte e também no portal Araraquara News. Bom, os jogos da Série A que começaram, tudo 0-0. Fluminense e Juventude, Corinthians, Atlético Goianiense, Coritiba e Ceará se acompanha no placar ao vivo, futebol interior. Bruno Rodrigues toca na bola, procurava o Edu, a bola acaba saindo, vai para a linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção rede, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Chegamos a 11 minutos passados desse primeiro tempo, 34 para terminar o primeiro tempo. Te contei não, Majestoso, 32ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, Cruzeiro e Ponte, tudo igual, 0-0 no Majestoso. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do André Luiz, ao lado do Frank Francisco, estamos por aqui transmitindo Ponte, Cruzeiro e Ponte Preta nos canais Futebol Interior. Detalhe, vai. O público melhorou, mas não é aquele público de outros jogos em casa, né, que a Ponte vem trazendo, aumentando gradativamente o público por virtude, né, de toda essa chuva, mas melhorou bastante o público no Majestoso. Bola aqui para a equipe da Macaca, Fecim vem na correria, na marcação, chega a zaga da equipe do Cruzeiro para tirar. Bola com o Eduardo Brock, jogando de chuteiras amarelas. A Ponte erra lá, o Cruzeiro erra aqui. Os caras... Ô Frank, você vai falar do jogo aí, mas será que eles já não perceberam que não dá para ficar tocando bola? Esse joguinho apoiado aí no campo de defesa, não dá para fazer isso, Frank? Vai Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Fecim, na marcação, chegou o Brock, tirou, vai. Ô Carlos, na verdade, é complicado falar hoje em dia, né? É difícil, né? Quando eu joguei bola, a gente fazia o mais simples. Essa faixa central do campo aí não dá pra tocá-la, é impossível. E tanto o Ponte como o Cruzeiro quer sair tocando por ali, né? Aí não vai dar certo, Carlão. Carlos, mas até aqui nós estamos com 12 minutos de uma partida onde a Ponte está bem posicionada em campo. Está tirando o espaço da saída do Cruzeiro, que o Cruzeiro é uma equipe que, quando retoma a bola, sai com muita rapidez, Carlos. E a Ponte tirou esse espaço deles, né? Só tomar cuidado com essa bola aí para não brincar pelo meio e a gente ter um dissabor aí, mas eu acho que a Macaca tá amadurecendo um golzinho aí, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, vem Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Elvis vem ele para fazer a cobrança para o time da Ponte, vai para colocar a bola na grande área, sobe a zaga. Lucas Oliveira mete a testa na bola, tira dali. Esse Lucas Oliveira é do Atlético Goianiense, era, né? O time do Cruzeiro comprou ele e agora ele é jogador do Cruzeiro. E tem gol no Campeonato Brasileiro. Roger Guedes vai para a rede, o Corinthians sai na frente. Falei do Atlético Goianiense aí, pode cravar. Atlético Goianiense vai ser adversário da Ponte na Série B, caso a Ponte não consiga um acesso, né? Porque o Atlético Goianiense é o 19º colocado, né? Só está à frente do Juventude, que também podem cravar, vai disputar a Série B em 2023. Ponte ganha essa bola aqui pela direita, trabalha a bola pro Luca, vem o centroavante da Macaca, 2 na marcação para cima dele, o Luca vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento. Lucas Oliveira, último recurso do time do Cruzeiro, joga a bola na linha de fundo, escanteio para a Ponte, é o segundo no jogo, André. Inteligente o Lucas, veio trazendo para o setor direito do cruzamento, a bola tocou no Lucas Oliveira e foi embora pela linha de fundo, é mais um lado direito, favorece a Macaca, camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis, o camisa número 10, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, e a bandeira da Ponte ali envergou. A bandeira envergou. Envergou ali o cano que sustenta a bandeirinha de escanteio. Escanteio para a Ponte, Alves para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Cruzeiro, a bola ganha altura, não ganha distância, fica ali pererecando dentro da grande área, tira a zaga do Cruzeiro e vem Cruzeiro, vem Raposa, contra-golpe, Bruno Rodrigues, Felipe Amaral corre para cima dele, o Guilherme Souza tá por lá, o Bruno Rodrigues entrou na grande área, foi pro chão, Bruno Rodrigues.
O árbitro, o Edu tá ali olhando pro árbitro da partida. O árbitro tá dizendo que foi tiro de meta. Mas, rapaz, eu quero ver, hein? A bola já tinha ido, né? A bola já tinha ido. A câmera lenta, pelo que dá pra ver aqui... Deu uma forçada, hein? Ele na verdade, ele faz com que o pé dele se choque com o pé do atacante da Ponte, olha lá, do zagueiro da Ponte. Realmente. Por ali quem estava era o Igor Formiga, o atacante do Cruzeiro, ele deu uma forçadinha ali em cima do pé do Igor Formiga, nada a marcar, tiro de meta, favorece o Cruzeiro, continua 0-0, majestoso. Deixa eu abraçar aqui o Gilberto Gabriel, tá no canal Futebol FI, tô nos dois YouTube hoje aqui, hein? Um abraço pra você, Gilberto. Vamos, Ponte, escreveu ele, Lê Silva, Ponte 3-1, o João Godoy. Ponte 2, Cruzeiro 0. Adilson Rodrigues, placar desse jogo, Cruzeiro 1, Ponte 0. Não, Adilson. Não. Obrigado por estar conosco. É lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pela direita. Passamos de 15, quase 16. Vem Bidu na marcação. Para cima dele chega a zaga da Ponte. Aí chegou o Alisson. Ganhou essa zaga. Bola para a equipe da Ponte. Vira ali, trabalha a bola. Confusão danada de um para o outro, de outro para um. Deu errado. A bola voltou para o time do Cruzeiro. Chegou a zaga da Ponte para tirar com o Felipe Amaral. Toca a bola ali do Elvis. Elvis para o Luca. Luca para o Elvis. O Fecim tá na ponta esquerda. Vamos ver se dá para ele. O William Oliveira. Pra cima do Elvis. O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O jogo tá pegado, hein, André? E como está? Círculo central de meio campo. O William Oliveira acabou pegando aí na passagem o pé direito do Elvis por trás. O árbitro, senhor, bate Abel bem em cima do lance. Marcou o lance favorável. A Macaca continua 0-0, majestoso. Informação para Brumas. Vem Ponte. Felipe Amaral na cobrança da falta. Bateu pro gol. Rafael Cabral pegou! Espalma o goleiro, voltou na ponta esquerda, bola pro Arthur, cruzamento, levantamento pra Amaral de novo, vai queimar ali, bateu pro gol, escanteio pra Ponte, o Rafael Cabral fez uma defesaça agora, quase o primeiro gol do jogo, e o gol ia ser da Ponte Preta, hein, André? Ai, como seria? O jogador Amaral, ele saiu na cara, o Felipe Amaral saiu na cara do goleiro Rafael Cabral, que fez uma grande defesa. E de novo, no cruzamento do Fecim, Felipe Amaral chutou, a bola bateu no Bidu e foi embora. É escanteio, lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Ih, essa bandeira da Ponte não tá afim de ficar paradinha não, tá atrapalhando ali o Elvis. Lá na ponta, a bandeira do escanteio pra Ponte, é o terceiro do jogo. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça do Fábio Sanches, pegou na zaga, voltou pra Ponte, Arthur, Guilherme Souza, cobrança, Edu, chega, tira na zaga, a bola volta, chegou por baixo pro Felipe Amaral, bateu pro gol! Golaço! Gol da Ponte! E que golaço! É a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Na marca de 17 minutos passados do seu primeiro tempo de jogo. É a terceira vez que ele tenta. E agora ele pegou em cheio. O Rafael Cabral não teve como chegar. Não deu pra você, Rafael Cabral. Felipe Amaral. Felipe Amaral. Felipe Amaral. Felipe Amaral. Felipe Amaral. 1000 vezes você, Felipe Amaral. O primeiro gol dele com a camisa da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B. Amaral 19 a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do estádio Moisés Lucarelli. 1 pra Ponte, 0 pro Cruzeiro. Arrepia, nação Ponte Pretana. Arrepia, torcedor da Ponte. Ponte na frente. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Cruzeiro 0. Goleirão Rafael Cabral. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Felipe Amaral. Printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, ele tentou uma, tentou duas, mas a terceira deu certo. No cruzamento que veio pelo setor direito, o escanteio bem cobrado pelo Elvis, o bate-rebate de cabeça, a bola alçada na área do Cruzeiro, até que o toque do jogador Leonaldi para Felipe Amaral, que de perna direita chutou forte no ângulo superior esquerdo da meta de Rafael Cabral, que nada pôde fazer.
Felipe Amaral, camisa 19. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Ponte 1, Cruzeiro 0. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Fecinho brigou com o Zé Ivaldo, vai queimar dali, bateu pro gol na rede pelo lado de fora. Passa, vai embora. Levanta o povo. Quase o segundo gol da Ponte. Ô, Frank Francisco. Que golaço fez o menino Felipe Amaral. Na terceira tentativa dele, Ponte na frente 1-0. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Uma, duas, três. Guardou, Carlão. Golaço. Não te falei, torcedor. A Ponte vinha amadurecendo o seu gol e quase chega de novo, hein, Carlão? Ponte na frente, tá fazendo um bom jogo a Ponte. E o Zé Ivaldo, Eduardo Brock. O Eduardo Brock, agora o capitão do time do Cruzeiro. O que ele fez, hein? O Cruzeiro sentiu, é escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança, o quarto no jogo, André Luiz. E a Ponte aperta, quero o segundo gol da partida. Eduardo Brock ficou perdido, sem pai nem mãe. Não teve outra alternativa a não ser mandar a bola pela linha de fundo. É mais o escanteio pelo lado direito. Vem Alves, camisa 10 na bola, continua. Ponte 1, Cruzeiro 0. Uma chuva de corações, branco, preto e branco aqui no Facebook. O pessoal tá ligado com a gente, obrigado você. Osmar Dangar, Renata Dalgalo, Fernando Beluomini, Vivi Vicente, Júnior Souza, escanteio pra Ponte, o quarto no jogo, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe, a zaga do Cruzeiro tira, a bola volta aqui pro Elvis, tá na ponta direita, canto baixo da sua tela, canto baixo da sua TV, Elvis de novo, cruzamento, o Alisson tirou, a bola voltou pro Felipe Amaral. Virou chuta-chuta também, hein? Meteu o pé na bola, ela saiu, mas tá valendo, menino. Tá valendo, ela sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Cruzeiro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp 989-89-3526. E atenção, rede, atenção, portal Araraquara News, notícias do esporte. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo, aproveite da melhor forma. 22 minutos passados, primeiro tempo. De 3 para terminar o jogo no primeiro tempo, te contei não, majestoso. Ponte está na frente, a 17, o Felipe Amaral foi para a rede. Ponte 1, Cruzeiro 0. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Ponte ganha a bola aqui pela ponta esquerda. Vem o Laude, toca a bola pra Fecim, tá na ponta esquerda. Ele faz a finta, vai pra linha de fundo. Cruzamento muito forte. Passa, vai embora, tiro de volta pro Rafael Cabral fazer a cobrança. E o Fecim sentiu. E não foi nessa jogada não, já foi naquela jogada depois do gol, viu, André Luiz? Sentiu o posterior da perna direita, coxa posterior da perna direita e provavelmente vai ser substituído nos próximos minutos. É o Nicolas, já tá tirando o agasalho ali e não vai dar pra ele, hein? Agora, me preocupa esse tipo de alteração, porque, por exemplo, o Nicolas, pelo que eu vi, tá tirando o agasalho agora, né? Sim. E frio... o cara tava lá... Sem aquecimento. Sem aquecimento, ele vai ter que fazer... Na verdade, ele vai fazer o aquecimento dentro do campo, né? Ele vai fazer o aquecimento dentro do campo. E uma pena, porque o Fecim tava jogando bem, né, Frank, lá pela esquerda. Tá numa fase muito boa, né, Carlos? Mas ele sentiu... Você foi muito feliz no lance dele, que ele chuta a bola na lateral do gol da rede. Ele sentiu a coxa mesmo, Carlos. Ele deu uma esticada. Ó. Pode ver que ele tá pondo a mão na posterior, na parte de trás. Né? E vamos torcer por Nicolas, né? Futebol é tudo maravilhoso, Carlão. Quem sabe, né? Nicolas entra e é o jogo dele hoje. Renata Dalgalo escreveu, vai Macaca. Ó a mulherada hoje aqui no nosso Facebook, que bacana. Silvana Pereira, Macaca querida, amor da minha vida. Coloca a Silvana aqui, obrigado Silvana por estar com a gente. O grande Marco Aurélio Jacozinho. Rapaz, ganhei a noite. Tá dando uma moral aqui. Pô, Carlão, Jacozinho. Abraço, meu ídolo. O gol mais bonito de Jacozinho. Todos os tempos. Que golaço, hein? É de Marco Aurélio Jacozinho. Ô, Jacó, que bom, cara, saber que você tá com a gente. Você sabe que até arrepiei aqui, ó. 30 segundos seu, pra mim é uma honra, viu, Marco? Um abraço, viu, meu querido? Um beijo aí no seu coração e sucesso pra você. E vai, Macaquinha! Mudou. Grande Marco Aurélio Jacozinho. Ponte mexeu, né, André? Não deu pro Fecim.
como o Frank bem disse, ele sentiu a posterior da coxa direita, agora já está sendo atendido no banco da Ponte, inicialmente com aquele trabalho com gelo, entrou em seu lugar o 18 Nicolas. Primeira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Informação para Shimozone, Mega Sorte. Vem Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque, era pro Edu, só que tá impedido, não tá valendo nada. O jogo tá parado. Parou ali, levantou a bandeira, auxiliar número 2, a Gisele Casaril de Santa Catarina. Ela tem 36 anos e é professora de Educação Física. Deixa eu mandar um abraço aqui então pro Thiago Luca. Eu que agradeço, Jacó. Muito obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Fera é você, meu querido. A Fernanda Fidelis, Dali Ponte, Macaca querida, Rogério do Carmo Henrique. Também tá com a gente. Bora, nega véia, escreveu aqui o Edson Cavalcante. Valeu, rapaz. Daniela Carmo, Dali Nega Véia, Mara Santana Dias. Olha a mulherada aqui, ó, no nosso Facebook. Deve ser a presença do André Luiz, né? Com certeza. Com certeza é a presença do André Luiz aqui. A Gi Scheffer. Café com Gi Scheffer. Você já tomou o cafezinho da Gi Scheffer, apresentadora lá da VV8 TV? Não tive o prazer ainda, hein, cara? Aliás, uma casa que eu amo de paixão. Ô Gi, e a Gi, além de ser uma sensacional apresentadora, ainda é ponte pretana, né, cara? Aí é pra ficar melhor ainda, né? Espetacular, Será que tem né? defeito uma mulher dessa, não? Vou tirar o chapéu pra ela, Carlão. Gi, tirei. Beijo pra você, minha querida. Acho que na quinta-feira, se estiver errado, você me corrige aqui, tá bom, Gi? Você sabe que eu já fui modelo profissional, né? Ah, tá. A Gi Scheffer apresenta o seu programa Café com a Gi na quinta-feira. Se tiver errado, manda aqui, Gi, que a gente faz a propaganda na boa, tá? A Vivi Vicente também tá com a gente, Júnior Souza. Quase sai o segundo. E foi o lance lá do Fecim, que ele saiu contundido. E pegaram o Alisson, hein? Pegaram o Alisson na altura da garganta. Parece que foi no pescoço, velho. Foi o 26, o jogador 26, o Lucas Oliveira, acabou dando um lance de karatê ali no Alisson. Na altura do gogó, isso aí dói, cara. Quando pega, não é fácil, não. E o Cruzeiro tá com os 3 jogadores da zaga aí pendurados, viu, André? É verdade. Os pendurados no Cruzeiro, só para informar aqui para você, Carlos Corsato, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Paulo Pesolano, que é o técnico, Rafael Silva, Rafael Cabral. Não é fácil não. E também o Zé Ivaldo. Muita gente. É falta pra Ponte. Olha o Elvis na cavadinha. Ele tocou direto pro gol, aí ninguém subiu, o Luca também não subiu. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Tirou de volta pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Bola pra Ponte, vem ali o Kaique França com as mãos pra pegar dentro da grande área depois da chegada do Edu. Com esse resultado, no momento, né, a Ponte Preta tá passando o Londrina e tá chegando a 46 pontos na 5ª colocação. É claro que esse é só o primeiro jogo da rodada, né? Ainda tem Vasco da Gama e Londrina, confronto direto ali, né? O pessoal, muita gente, né, dizendo que o melhor resultado seria a vitória do Londrina. Falando de pontuação, até que sim, né? Porque a Ponte ficaria a 2 pontos do 4º colocado. E né? o empate? O empate, o Vasco fica 3 da Ponte Preta. Aí fica uma rodada, né? Matematicamente falando, talvez seja esse mesmo o melhor resultado. Vem a equipe do Cruzeiro. Bola do Bruno Rodrigues pro Bidu, pro gol pra fora. Passe e vai embora. Que passe ali do Bruno Rodrigues, hein, rapaz? O detalhe é que o Bruno Rodrigues, ele achou o Bidu entrando na diagonal, formiga com ele acabou chutando a bola por sobre a meta de Kaique França, foi embora, tiro de meta para a Macaca, que continua vencendo o Cruzeiro no Majestoso, 1-0, informação para a pizza do Dadá. O ouvinte aqui, o Etilson Ribeiro, tá perguntando que canal tá passando o jogo. Nesse aqui, ó, Canais Futebol Interior. Júnior Souza, Edson Cavalcante, agita, dizendo aqui que o programa dela é na quinta mesmo, às 8 horas da noite. Café com a Gi Scheffer. Ô Gi, mais uma vez, beijo pra você. Fábio Bueno de Lima, vai Macaquinha, vai ser 2-0. Pessoal que tá com a gente aqui no Facebook, viu? Daqui a pouco eu vou lá pro YouTube, porque a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Elvis toca a bola pro Luca. Aí o Luca tentou voltar essa bola aqui, na ponta esquerda pro Nicolas. Mas aí chegou o zagueirão lá, o Lucas Oliveira, ganha essa bola para a equipe do Cruzeiro, toca a bola aqui para Matheus Bidu, ele passa a linha, aquele vídeo gramado, toca a bola para Bruno Rodrigues, vem com a perna direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique!
Essa bola é muito, mas muito perigosa. O Bruno Rodrigues bateu com curva. Jogador do Cruzeiro não foi, o Fábio Sanches que meteu o pé nela. O Kaique teve que espalmar, tinha endereço. Seria gol do Cruzeiro, hein, ô André? Escanteio. E seria. O detalhe é que no cruzamento do Bruno Rodrigues passou pelo jogador do Cruzeiro, o Luvador, e também passou pelo camisa número 27, Fábio Sanches. Um tapa na bola de mão esquerda. O Kaique França colocou para escanteio, olha o Cruzeiro. Vem Cruzeiro, bola aqui pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Era o Léo Paz que tava por ali, a zaga tirou, voltou pro Bruno Rodrigues, bateu com curva pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, meia hora de jogo, faltam 15 para terminar no primeiro tempo. E o placar do jogo é... Te contei não, majestoso, a Ponte está na frente, Felipe Amaral marcou a 17, Ponte 1, Cruzeiro, a Raposa não tem nada. Carlos Cossato. Tudo dá certo na hora certa. Formiga pela direita, trabalha a bola para a equipe do Cruzeiro. Vem aqui o Bruno Rodrigues, recupera, rouba essa bola, toca a bola para Matheus Bidu. Bidu vem, volta aqui, o Alisson na marcação. Aí o Bidu toca a bola para o Rafael Cabral. O Cabral vai jogar aqui com a perna direita. Ele toca na bola, procura a bola aqui para o campo de ataque, faz o passe para o Felipe Machado. Felipe Machado toca a bola na ponta direita para o Léo Paz. Joga adiantado, só que estava impedido, não valia nada. Anotou a auxiliar número 2. Assistente número 2, Gisele Casaril, 36 anos, professora de educação física. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você participa, manda mensagem pra cá no nosso WhatsApp 989-89-3526. Pode participar também nos canais do YouTube, hein? Futebol Interior e Futebol FI. Dá um like pra gente lá na nossa transmissão. Vai ser bacana demais. Vai ser muito bom. Participe junto com a gente. E o Formiga não dominou essa bola, hein? Bruno Rodrigues ganhou pra equipe do Cruzeiro. Toca a bola aqui um pouco mais atrás pro Brock. Brock pra Matheus Bidu. Bidu tá na ponta esquerda. Tem aqui o Bruno Rodrigues. Tem que marcar. Esse lado esquerdo do Cruzeiro é muito bom. Bidu e Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues e Bidu. Campeonato Brasileiro Série A, o Atlético Goianiense empata com o Corinthians. 1-1. O Fluminense já fez 2-0 lá no Juventude e o Curitiba tá vencendo o Ceará pelo placar de 1-0. Também tem Fortaleza e Flamengo. 1-1 esse jogo, Fortaleza e Flamengo. Cruzeiro vem, bola aqui pro campo de ataque, vem o Lucas Oliveira, faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta direita, ele já virou, toca a bola ali pro camisa número 90, que é o Luvanor. Luvanor abre a bola na ponta direita pro Léo, vem cruzamento, pega ali nas pernas do Arthur, aí chegou o Leonardo, dentro da grande área, tira, a bola volta pra Zé Ivaldo, vem o Zé Ivaldo, ex-Atlético do Paraná, toca o jogo ali pro Léo, Léo pra Zé Ivaldo, vai queimada ali direto pro gol, Kaique! O Kaique estava adiantado, como ele costuma jogar, né? E o Zé Ivaldo viu e bateu pro gol. O Kaique teve trabalho, linha de fundo, escanteio pro Cruzeiro, André. E como teve? O detalhe é que o Zé Ivaldo telegrafou, viu o Kaique França adiantado e tentou encobrir o goleiro da Ponte, que se esticou todo, dando um passo para trás e mandando de mão esquerda para escanteio. É escanteio, lado direito para o Cruzeiro. Vem para a cobrança a camisa número meia dúzia, que é o Matheus Bidu. Vem Matheus Bidu para fazer a cobrança do escanteio, a bola volta para Luvanor, para Bidu, tá sozinho na ponta direita, vai queimar dali, bateu pro gol, ou cruzou, sei lá o que ele fez. A bola saiu aqui para a lateral. Eu acho que ele bateu pro gol, né? Mas saiu tudo torto. Na verdade ele fez que foi, mas acabou o fundo. Não cruzou, não chutou. E a bola saiu pela lateral do outro lado, favorecendo a Macaca. E continua. A Ponte vence 1-0 no Majestoso. Informação para Ovos, Satoshi. Deixa eu abraçar aqui o Albert Santos. Grande Albert Cavalcante. Muda o seu canal no YouTube também, tá? Porque vocês querem ser famoso e criam canais que não tem o nome de vocês, pô. Então muda aí, viu, o Albert. Coloca Albert Cavalcante, tá? O Lucas de Souza já introduziu o D no canal dele. Valeu, Alberti. Aquele abraço. Fátima Fornazieri. Boa noite, Carlão. Manda um abraço aí para Oswaldo Cruz, São Paulo. Tá mandado. André Cruz. Rapaz, fala André Luiz, o repórter feliz.
Um abraço. Forte abraço ao André Palito, que jogou comigo no Externado São João, famoso André Cruz. Foi o nosso capitão durante muitos anos. Forte abraço e a toda a galera do grupo do Externato São João, aquele abraço. Mas não é aquele André Cruz, não, né? É outro. Não é, mas esse joga muito, viu? Rapaz, aquele... Esse é o Capita joga demais. Joga muito, porque o André Cruz jogou muito também, hein? Ele jogou com um goleiro que jogava muito, que foi um dos maiores goleiros da história do oratório do Externato São João. Passa batido, vem a equipe do Cruzeiro. Luvanor vai queimar dali, bateu pro gol, era o Ian Oliveira, pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo é escanteio. O Cruzeiro já tá chegando, é o terceiro escanteio, o 7º no jogo, André. E no chute forte do William Oliveira, a bola resvalou na zaga da ponte e foi embora. É lado esquerdo, escanteio para o Cruzeiro. O time estrelado das Alterosas aperta, continua 1-0 para a Macaca no Majestoso. Vem Matheus Bidu para fazer a cobrança do escanteio. Tem dois ali perto, né? O Matheus Bidu e o Felipe Machado. É o Bidu que vai pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a ponte. Luca meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola voltou pro Nicolas. Tá na ponta esquerda, pegaram ele. E como pegaram, e já saiu uma primeira amarela no jogo para o camisa número 7, Léo Paz, amarelado. Informação para Corujão Autopeças. Léo Paz parou um bom ataque na ponte com o Nicolas. Fátima Fornazieri, um abraço para a torcida jovem da ponte. Na 018, ô Fátima, obrigado, viu? Ítalo Ferreira, grande Ítalo. Abraço, ótima transmissão, vamos Macaca, coloca ele aqui. E vem o time da ponte, Arthur vai queimar dali pro gol, pra fora. O Arthur pegou de cabeça, ela passou ali, ó, arrancando tinta do poste do Rafael Cabral. Ó, se tem direção do gol, o Rafael não pega não, hein, André? E o detalhe é que o lançamento de 30 metros do Elvis foi algo que genial. Na cabeça do Arthur, ele entrou por trás da zaga do Cruzeiro, testou forte. Já batido, o Rafael Cabral apenas observou, a bola passou à esquerda da meta do goleiro do Cruzeiro. Tiro de meta para o time estrelado das Alterosas, continua 1-0 para a Macaca no Majestoso. O Edilson Roberto, Macaca jogando muito, pena que a chuva afastou o povão. O Edilson Roberto, amanhã, Vasco e Londrina empatam. E entramos de vez na briga. Obrigado aí pela sua participação. Fala, Frank. Carlão, dos 30 agora até os 35, o Cruzeiro tem impressionado muito a ponte. A ponte precisa tomar cuidado com essa marcação do lado esquerdo aqui, porque o Bruno Rodrigues ele acaba entrando pelo meio e abrindo espaço para a penetração do Bidu, né? E o Bruno acaba fazendo as armações pelo meio. E a ponte está tendo um pouquinho de dificuldade na marcação. Tem que tomar cuidado com isso, Carlos. Mas é uma partida que a ponte até aqui tem um bom aproveitamento, Carlos. Só um pouquinho mais de atenção e caprichada vão fazer o segundo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Ponte vem, bola lá pela ponta esquerda, Arthur vai pro cruzamento muito forte. Não deu ali pro Alisson, a bola sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Rafael Cabral fazer a cobrança. O Luiz Augusto Duarte Simas. Boa noite, estamos jogando bem. Esperamos que no segundo tempo continue assim, com pressão, em cima do Cruzeiro. Valeu, Luiz, tá aqui no Facebook, mandando mensagem pra gente. O PES, top, o Tim Coxa 10. Seu time tá jogando, tá ganhando, né, PES? Tá 1-0 lá pra cima do Ceará. Tá pedindo pra mandar um alô pra você, viu, Frank? Equipe maravilhosa. E pro amigo Frank, valeu, viu, o Tim Coxa 10. Obrigado pela sua participação. Abraço, amigo. O Coxa tá vencendo o Ceará e vem ponte, olha o Elvis. Pode até bater daí se quiser. Fez o passe no meio pro Luca, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Chega a zaga da equipe do Cruzeiro, tira. E o Luca, hein? É um drible da vaca ali pra cima do jogador da equipe do Cruzeiro. Quase que o Luca chega lá. Bom passe do Elvis, podia até ter batido se quisesse. O árbitro tá marcando escanteio pra ponte, é isso, né, André? E de novo no toque genial do Elvis para o Luca, ele deu aí um famoso drible da vaca em cima do zagueiro do Cruzeiro, na dividida com o goleiro Rafael Cabral, a bola foi pela linha de fundo, o drible da vaca foi em cima do Lucas Oliveira, escanteio lado direito, camisa 10, Elvis na bola. É o 8º escanteio do jogo, 5º pra ponte, Elvis pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora do Guilherme Souza. Rapaz, ele subiu
sozinho ali. Subiu tranquilaço, foi no 5º andar. Quase o gol da Ponte, André. E mais uma vez, Elvis. O detalhe é que todas as bolas do Elvis parece que ele coloca com a mão na cabeça dos atacantes da Ponte. De novo, no escanteio cobrado. Subiu no 3º andar, Guilherme Souza pela linha de fundo. Tiro de meta para o Cruzeiro. 1-0, a Macaca vence no Majestoso. O William Oliveira faz o passe para o Matheus Bidu. Sai do gol, Kaique França. Para ficar com ela, o goleirão da Ponte. Vilmar Zappellini, vai dar Ponte hoje, tá aqui no canal do YouTube, canal FI. Gilberto Gabriel, vamos Ponte, pra cima. Lê Silva, Ponte 3-1. João Godoy, Ponte 2-0, vem Ponte, o Alisson, na marcação, chega ali o Rafael Cabral, com o peito ele tirou essa bola. Aí tocou a bola pro Matheus Bidu, que volta essa bola aqui um pouco mais atrás pro Zé Ivaldo, que sai jogando errado. A bola voltou pro time da Ponte, Felipe Amaral, linda jogada, 1, 2 vezes do Felipe Amaral, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola pro Nicolas, o Arthur vai passar, vai pedir, o Nicolas tocou pra ele, vem Arthur, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, o Alisson vai atacar a bola. Mas aí chegou o Eduardo Brock, testa na bola, o capitão do Cruzeiro, linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E no cruzamento pelo setor esquerdo, se não chega o Eduardo Brock, o Alisson iria cumprimentar de boa noite o Rafael Cabral e seria o segundo da Macaca. É escanteio lado direito, a torcida da Ponte canta e dança em Moisés Zucarelli, a Macaca vence 1-0 em cima do Cruzeiro. Ponte 1-0, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Já chegamos a 40 minutos deste primeiro tempo. Tá 1-0 para Ponte. Vem o Elvis, o jogo é pegado. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça para a zaga da equipe do Cruzeiro que tira. A bola volta e agora deu contra-golpe para o Cruzeiro. Segura aí Ponte. O Luvanor tá aqui na ponta esquerda. O Bruno Rodrigues tá na ponta direita. O Edu tá na ponta esquerda. O passe é pro Edu. O Edu já trabalhou, voltou, bola aqui pro Léo Paz. Léo Paz vem na marcação ali pra cima do Fábio Sanches. A bola sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. André Luiz Lopes de Santana tá com a gente. Dali Macaca querida, amor da minha vida. Ele é de Montemor, hein? Tá mandando um abraço aqui pra toda a macacada ouvindo a gente. Torcedor da Ponte em Montemor. Tem muito torcedor da Ponte em Hortolândia, Montemor, Sumaré. Aliás, tem muito André Luiz também nos ouvindo. Sim, sem dúvida. Aliás, somos maioria, né? O Osmar Dangar, Nicolas pegou na bola, interrogação. Não, viu o nome dele ainda, eu já falei, viu, Osmar? Inclusive teve até uma falta em cima dele ali, que o jogador da equipe do Cruzeiro tomou cartão amarelo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Elvis vivo na Ponte, verdadeiro meia, camisa 10, cérebro e coração do time. Vem Cruzeiro, não consigo nem baixar a cabeça aqui pra ler mensagem. Bruno Rodrigues pra bola, perna esquerda. Ih, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. E já, porque o Cruzeiro vem, bola com o Edu, ele é bom na marcação, chegou ali o Guilherme Souza, tira, ganha essa bola. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. O Edu ficou pedindo pênalti, hein? 43 passados deste primeiro tempo, 43 e 30, 1,5 para terminar, mais acréscimos no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Ponte 1, Cruzeiro 0. Carlos Costa. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando para Corinthians 1, Atlético Goianiense 1, Fluminense 2, Juventude 0, Coritiba 1, Ceará 0, Fortaleza e Flamengo vão empatando pelo placar de 1-1. Foi pênalti, Frank? Em cima ali do jogador da equipe do Cruzeiro? Carlão, eu gostaria de ver de novo, hein? Me suscitou dúvida aqui na ação do Guilherme, hein?
Eu achei que não foi pênalti não, hein, André? Pra mim não houve. E aí, André? Não houve pênalti. Vem bola pro time do Cruzeiro. A bola parou na poça d'água. Chegou o Guilherme Souza. Mas o árbitro já tá marcando ali um impedimento. Impedimento marcado no ataque da equipe do Cruzeiro. A pô tá dando uma bobeirinha ali, né? E não pode. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Renato Bueno, que pique do Fábio, rapaz, tá dizendo ele aqui. Aparecido Alves da Silva. Bora fazer o segundo, Ponte. Vem ali o Alisson na marcação. Chegou pra cima dele o Lucas Oliveira. Ganha essa bola pra equipe do Cruzeiro. O jogo é movimentado, eu não consigo ler mensagens. Não consigo falar com o torcedor. Porque a bola vem aqui pela direita. Trabalha a bola, Lucas Oliveira vira o jogo pra Léo. Léo voltou pra Lucas. Lucas pro Léo, tentou fazer o passe ali pro Bruno Rodrigues. Chega o Igor Formiga. Mais 3. O Igor Formiga pouco apareceu no ataque. Lado esquerdo do Cruzeiro é muito forte. Informou aí André Luiz. Vamos até 48. Chegamos a 45. Falta ali em cima do Bruno Rodrigues. Falta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Falta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Vamos chegar a 46. O Eduardo Brock tá lá, o Lucas Oliveira também, o Zé Ivaldo também. Força aérea tática do Cruzeiro. Falta pro Cruzeiro, falta pra Raposa. Levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça. Zé Ivaldo pro gol do Cruzeiro. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Jogada trabalhada, cobrança de falta aqui pela ponta esquerda. A batida do Felipe Machado lá no segundo pau. Ninguém marcou o Zé Ivaldo, né? Tava sozinho ali, velho. Tava sozinho, apareceu na frente de todo mundo. Jogadores da ponte estão pedindo impedimento. Ele apareceu na cara do Kaique Francis, só cutucou bola pro fundo na rede. Tá empatado o jogo, 46, primeiro tempo. Cruzeiro 1 pra ponte, Zé Ivaldo 5, a camisa dele. Printa a tela aí, André Luiz. É, o detalhe aqui da falta muito bem cobrada pelo setor esquerdo. O Zé Ivaldo entrou por trás da zaga da ponte, no meio ali do Guilherme Souza e também do Fábio Sanches. Apenas cumprimentou de cabeça, um cumprimento de boa noite no Kaique França, que nada pôde fazer. Tudo igual do Moisés Zucarelli. Zé Ivaldo, camisa 5, ponte 1, Cruzeiro também 1. Um bom jogo, né, Frank? Mas a ponte falha na defesa e o Cruzeiro vai lá e empata. Sim, Carlos, uma grande partida e eu vinha falando dessa questão do lado esquerdo, né? Precisa se tomar muito cuidado. Quando você enfrenta uma equipe com tantos predicados como essa do Cruzeiro, Carlos, não pode brincar. Tem que ter muita atenção na partida. Mas mantenho a minha opinião, Carlos. A ponte está bem melhor que o Cruzeiro. Esperemos que esse gol não venha desestabilizar. Segue aí, Carlão. E o Amaral fez o passe errado ali. Se ele tocou torto, tocou errado. Tocou a bola pro time do Cruzeiro. Tocou a bola lá pro Luvanor. Aí a bola acaba saindo pra lateral pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Vamos chegar na 48, 47 e 50. Creio que vamos ter um acréscimo aí desses três, né? Porque teve o gol do Cruzeiro aí nos acréscimos. E vem bola aqui pro campo de ataque. O árbitro não quer saber de conversa, hein? Tinha falta ali pra cima do William Oliveira, mas ele apita. Põe ponto final no jogo. Final do primeiro tempo. 1 pra Ponte, 1 pro Cruzeiro. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Fim de jogo no primeiro tempo. 1 pra Ponte, 1 pro Cruzeiro. Um bom jogo. Que jogo agitado neste primeiro tempo. O Felipe Amaral fez para a Ponte a 17 minutos e de cabeça o Zé Ivaldo cutucou a 46 do primeiro tempo, empatando 1 para o Cruzeiro, 1 para a Ponte. André Luiz, vamos ver se tem aí os jogadores na saída do gramado. 1-1, intervalo do jogo. Vai lá, Vamos ouvir o jogador Felipe Amaral. Esse gol no finzinho, esse empate do Cruzeiro, como é que vocês vão para o intervalo agora? Eu tô aqui desde os 10 anos, muito feliz por fazer o meu primeiro gol como profissional, mas o que vai me deixar mais feliz é se a gente sair daqui com a vitória.
um jogo bem truncado, o primeiro tempo bem disputado ali. O clima não ajudou muito também, o gramado tá um pouco encharcado, mas creio que a gente vai ouvir o professor agora e vai voltar mais forte também no segundo tempo. Tá aí, esta palavra de Felipe Amaral, passando pelo microfone da Rádio FI e Canais Futebol Interior. Roberto Santos, pena ter levado esse gol, mas a Macaca vai vencer. O Chris Halley também está com a gente, é torcedor do Cruzeiro. Vivi Vicente, Robson Ferreira, Zé Ivaldo, Vivi Vicente, Luiz Augusto do Atzimas, jogador do Cruzeiro falando. Queria saber o que deu de errado e o que fazer para manter aquele ritmo do Cruzeiro que a gente viu a Série B inteira. Primeiramente quero agradecer a Deus por ele ter me abençoado hoje, ter saído do meu primeiro gol. E algumas partes do campo tá ruim, tá atrapalhando um pouco o nosso jogo. Mas agora é nós ir pro vestiário, ver o que o nosso treinador tem para falar, para nós voltar pro segundo tempo e buscar a vitória. Tá aí, essa palavra de Zé Ivaldo, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Esse André Luiz é o nosso repórter. Feliz intervalo de jogo aqui nos Canais Futebol Interior. 1 pra Ponte, 1 pro Cruzeiro. Ô Frank, um jogo e tem gol do Flamengo, hein? Gabigol vai pra rede, Flamengo 2, Fortaleza 1. Ô Frank, belo jogo no primeiro tempo, o jogo lá e cá, a Ponte começou melhor, o Cruzeiro foi lá e empatou o jogo. Carlão, belíssima partida de futebol. Nós poderíamos aqui estar falando agora, Carlos, de um resultado de 2-2, 3-2 para a Ponte. Tamanho qualidade da partida até aqui, Carlos. A Ponte teve possibilidade de fazer mais gols, o Cruzeiro também chegou e incomodou a Ponte. Mas eu mantenho minha opinião, Carlos. A Ponte tem uma leve superioridade sobre o time do Cruzeiro. Há que se ter muito cuidado e atenção com esse lado esquerdo do Cruzeiro. É muito forte, Carlos. Tem que marcar com muita atenção. Bruno Rodrigues, ele sai da ponta, vem para o meio armar. E tem a entrada do Bidu do lado, como se fosse um falso ponta, né? Por isso o Cruzeiro joga no 3-5-2. E os alas avançam bastante. Mas até aqui, gostei da partida, Carlos. Mas acho que vai dar macaca, Carlão, né? Vamos fazer o gol da vitória aí. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos Canais Futebol Interior. O Roberto Santos está dizendo que o Formiga na marcação ele é fraco. Quase não apareceu no ataque. Ronaldo Queiroz, o lateral direito da Ponte, é muito fraco. Não acho que ele é muito fraco, mas a marcação realmente não é o forte dele. Renata Dalgalo, diz pra cima deles, Ponte. Valeu, Renatinha. Obrigado aí pela participação. No YouTube, Vilmar Zappellini, Gilberto Gabriel Le Silva, o João T. Godoy, Adilson Rodrigues, Edilson Roberto, Marcelo Borges, Fátima Fornazieri, tá com a gente também, obrigado. A Marisa Orita também tá ligada com a gente, o Ítalo Ferreira, obrigado. Todo mundo que participa. Vai, André, rapidinho. Rapidinho aqui, mandando um alô pra galera do Externato São João, pro Lambeu, também para o André Leão, o André Palito, tá todo mundo curtindo o somzão forte e vibrante do esporte da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Carlos Corsato. 7h53, o primeiro intervalo aqui do intervalo do jogo dos Canais Futebol Interior. Voltamos já para Ponte 1, Cruzeiro também 1, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas.
delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Carlos Corsato. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Muito bem, 19 horas 57 minutos, intervalo do jogo, um pra Ponte, um pro Cruzeiro. Ô Frank, conta pra gente aí esse jogo, um pra Ponte, um pro Cruzeiro. A Ponte começou bem, começou com tudo, teve várias chances e aí o Cruzeiro, numa bola parada, jogada ensaiada, mandou a bola pro fundo da rede com o Zé Ivaldo empatando o jogo no finalzinho do primeiro tempo, o que coloca 1-1. Mas um bom jogo, não dá nem pro narrador ler aqui mensagens de WhatsApp, nada disso, hein, Frank? Carlos, uma partida muito boa, cheia de alternativas. A Ponte fez uma marcação muito bacana. É tanto que até os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, se a Ponte alcançasse ali 2-0, 3-0, não seria nenhum tipo de exagero. Inclusive jogou para isso, né? Acabou não conseguindo concluir em gol, Carlos. Dos 30 até mais ou menos os 36, o Cruzeiro veio por uma pressão, veio por uma abafa. O Bruno Rodrigues e o Bidu começaram a armar jogadas de muito perigo pelo lado esquerdo. E a Ponte, quando começou a estabilizar de novo, Carlos, comete aquela falta do lado esquerdo e aí de bola parada o Cruzeiro empata. Partidaço, Carlão. Delícia de jogo para se assistir. Mas jogo desse a gente não pode bobear, Carlão. Era pra Macaca estar vencendo a partida. Mas até aqui adorei o jogo, Carlão. Nota 8 pro jogo. Você quer saber a minha opinião, Carlão, sobre o melhor em campo da Ponte? Quero sim, manda. Ah, não vou me furtar, Carlão. Ia ser o Elvis. Mas o menino fez até o gol, né? Água mole, empedradura, tanto bate até que fura. Carlão, ele deu 3 na terceira. Barbante, Felipe Amaral. O Fábio Fernandes está aqui no Facebook. Bola na pequena área, quando o goleiro não sai, sem chances. É gol. Mas eu acho que ela veio muito alta, né? Não dava pro Kaique ali, viu? Ali é falha de marcação mesmo, né? Sim, ali faltou o atacante acompanhando o zagueiro, né, Carlos? Também acho, tô contigo, porque eles jogam com 3 zagueiros, né? Fábio Fernandes, que disse aqui. Valeu, Fábio, obrigado aí pela sua participação. O Jorge Domingos, vale lembrar que o adversário de hoje é complicado. O time do Cruzeiro é bom, mas a Ponte está bem. É só não perder a concentração que dá. O Fernando Rodrigues, não pode fazer uma falta boba dessa, pelo amor de Deus, Formiga. Ponte tem que voltar com foco, como entrou no começo do jogo. Está em casa, no Majestoso é raça. Bora, Macaca, acredito em você. Tá dizendo aqui a Mara. O Gustavo Carvalho, Hélio tem que acertar a dobra na lateral direita da Ponte. Cruzeiro teve muito espaço por ali no primeiro tempo.
O Formiga fez uma falta inocente no fim do jogo. É pra acabar. Carlos Eduardo Lemos Matosinhos, que vai ser 3-1 pra Ponte. Rapidinho aqui, o Flamengo tá vencendo o Fortaleza 2-1, Série A Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo, todos os jogos que começaram às 7 no intervalo pela Série A. O Curitiba vence o Ceará pelo placar de 1-0, o Corinthians empata com o Atlético Goianiense 1-1 e o Fluminense vence o Juventude por 2-0. Uma informação aqui do portal Futebol Interior, a Polícia Militar de Belo Horizonte não deixou o ônibus da Máfia Azul passar o estado. Mandou os caras voltarem. Os caras não vieram, não entraram em São Paulo. Portanto, 4 ônibus, né, da torcida Máfia Azul. Os caras não conseguiram passar. E não foi a Polícia Militar de São Paulo, não. Foram os policiais de Belo Horizonte. Informação que você confere aqui no portal Futebol Interior. Intervalo, voltamos já para todo o segundo tempo de Ponte Preta 1, Cruzeiro 1, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo, além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A bola vai rolar daqui a pouco para todo o segundo tempo de Ponte e Cruzeiro. Lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro, só mais um jogo daqui a pouco. Aliás, que jogão, hein? Sport e Náutico. Para desespero da torcida do Náutico, se o Náutico perder para o Sport, o Náutico está praticamente rebaixado, né? O Náutico não tem outro resultado a não ser o resultado de vitória para cima do Sport. E aí a rivalidade, tanto lá como cá, ela é tão grande, né? Que a torcida do Sport estava acompanhando alguns canais lá de Recife, algumas rádios também. A torcida do Sport tá bem assim, né? Torcendo para que o Sport vença o Náutico, para empurrar o Náutico para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O que é uma pena, porque o Náutico tem uma torcida simplesmente apaixonada e maravilhosa. Mas a torcida, ela ajuda, mas não dá para entrar em campo e fazer gols, né? Então é isso, esse jogo vai começar às 9h45, tá? Estamos no intervalo do jogo, para Corinthians e Atlético Goianiense está 1-1 esse jogo. O Fluminense vence o Juventude por 2-0, o Curitiba vence o Ceará por 1-0 e o Flamengo vence o Fortaleza pelo placar de 2-1, esse jogo no Castelão, no Ceará, em Fortaleza. O Flamengo vai vencendo o time do Fortaleza de virada pelo placar de 2-1. Daqui a pouquinho, às 9h45, tem Palmeiras e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e Palmeiras. E também às 9h45,
Bragantino Internacional de Porto Alegre. Este jogo com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, com a Rádio Futebol Total, a narração do Sérgio Loredo, nos canais Futebol Interior. Ponte vai mexer, hein? Vai ter uma alteração no time da Ponte já, viu, o André Luiz? Tem um jogador aqui fazendo aquecimento. Ponte vai fazer a sua segunda alteração. O Fraga, né? É o Fraga. Lembrando que a Ponte já fez aí uma alteração. O Fecim saiu contundido para a entrada do Nicolas. Na metade do primeiro tempo, né? Na metade do primeiro tempo, o Nicolas Fecim jogou 25 minutos e teve que sair contundido com um problema na coxa. Bom, o repórter já falou que é o Fraga. Vamos ver quem é que sai aí nesse time da Ponte, né? Vamos ver. Alteração assim, deve ter sido por contusão, né, ô Frank? Opção técnica, você mexeria no time da Ponte? Não, com certeza não. Mas deve... A coisa tá entre o Leonaldo e o Felipe Amaral, Carlos. Mas se for por contusão, tem que ser o Leonaldo. O Felipe deu entrevista e estava bem, né? Verdade, o Felipe estava bem, sim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Arthur Eugênio. Arthur, obrigado, viu? Obrigado pela audiência aí, muito bom ter a sua audiência. Pois é ele mesmo que vai embora, viu? O Felipe Amaral vai embora para a entrada do camisa número 32, Fraga. Confirmando a você, 19, Felipe Amaral vai embora, 32, Fraga tá no jogo. Segunda alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Ponte Preta. Ô Frank, tô pra dizer pra você que foi opção tática mesmo do técnico, viu? Sim, com certeza, Carlos. Eu não faria. Mas não vou dizer que ele tá errado. A preocupação dele é a marcação ali pelo meio. Mas eu não faria, Carlos. Eu vou dizer que ele tá errado. Se o Amaral não tá machucado, ele errou. Errou grandão. Eu não tiraria o Amaral. Pô, o cara tá fazendo uma partidaça, meu. Uma partidaça. Vai começar o segundo tempo. Toca na bola, a Ponte apita. O árbitro. A bola tá rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bora que bora, você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor Ponte Pretano. Vem comigo, nação Ponte Pretana. Vem comigo, preto e branco é a sua cor. Vai, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Bom futebol pra você. Ponte vem, bola com o Elvis, toca a bola pra Leonaldo. Foi pro chão. O árbitro tá dizendo que foi na bola. Mostrou a bola, o árbitro do jogo. A bola voltou aqui pela direita pro Léo Paz. Léo Paz toca a bola aqui pro Bedu, foi pro chão, falta. Falta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Meia direita, campos de defesa. Bola pro Cruzeiro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Quero a sua participação com a gente, Facebook, Futebol Interior, YouTube, Futebol FI, Futebol Interior também, são 2 canais lá no YouTube, tá? Conosco Notícias do Esporte, Portal Araraquara News, Ponte vem pela ponta esquerda, Arthur, toca a bola para Nicolas pro Leonaldo. Chega a zaga da equipe do Cruzeiro para tirar com o Léo, tira, põe essa bola aqui pro campo de ataque, bola aqui pro Edu, Edu briga ali com o zagueiro da Ponte, o Fábio Sanches, aí a bola volta pro Fraga voltando ao time da Ponte, ele vem na marcação ali, chega a zaga da equipe do Cruzeiro, tira, explode a bola ali o Lucas Oliveira, e a bola vai ficar pro Kaique França, com os pés, pequena área, vai sair do gol, o goleirão da Ponte, todo de vermelho, pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Bom, vamos lá. O Wilson Correia Lula dos Santos está dizendo aqui que foi contusão. O jogador saiu contundido. Gustavo, o Felipe Amaral. Aí sim, né? Porque senão não tem por que ter tirado. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Alisson. Pela direita, ele toca a bola pro Elvis. Vem Elvis, cruzamento nas costas do Bidu.
A bola vai embora, linha de fundo, escanteio pra Ponte. É o primeiro do segundo tempo, o 10º no jogo, viu, André? É o último toque do Bidu, a bola pela linha de fundo, se prepara para a cobrança, lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, lado direito para Ponte. Levantou, tocou pro Arthur, Rafael Cabral, defendeu o goleiro. Na cabeçada do Arthur, o Rafael Cabral foi simplesmente sensacional. Fantástico, depois o Fábio Sanches não conseguiu pegar, porque o Zé Ivaldo tirou, a bola voltou na ponta direita para Alisson, tá com a bola, tá pedindo falta, o árbitro não deu, ele deu, foi lateral. Lateral pro time do Cruzeiro, lateral pro Cruzeiro fazer a cobrança. Bruno Rodrigues toca a bola ali no campo de ataque, bola pro William Oliveira. O William Oliveira fez o passe na direita, a bola pro Bidu, tentou tocar pro Edu e a bola ficou pro Kaique França. Tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Felipe sentiu a posterior da coxa. Pronto, obrigado, nossa grande audiência. Sentiu a posterior da coxa, meu Deus. 2 jogadores, né, com a posterior da coxa, o Felipe e também o Fecim. Será que esse gramado pesado influencia? Deve influenciar, né? Ah, o tempo também, né? Tempo frio, né? Mas o interessante é que na entrevista pra TV ele não queixou nada, né? Não se queixou de nada, não. O Felipe Amaral parecia que tava normal, mas aí quando esfria, né? Dá aquele problema. O Claudinei Costa tá dizendo que o Gilson Marques tá ligado na nossa transmissão. Grande Gilson Marques. Valeu, Ney. Obrigado aí por avisar, tá? A Vivi Vicente, bora, nega véia. Valeu, Vivi. Obrigado aí pela sua participação. Trabalha a bola, o time do Cruzeiro trabalhava a bola pra Ponte. Bola ali pro Igor Formiga. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Ih, adiantou demais, hein? Aí vai ficar ali o Eduardo Brock, ganha essa bola para a equipe do Cruzeiro, toca a bola para Matheus Bidu. Bidu vem, o Alisson rouba a bola para Ponte, toca a bola para o Fraga. Deus do céu. Deus do céu, 2 jogadores ficaram caídos ali e vem Cruzeiro, bola na ponta esquerda, trabalhou na ponta pro Luvanor, pro Bidu, por baixo chega a zaga da Ponte. Guilherme Souza tira, joga bola para lateral, é lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança pela ponta esquerda e teve um choque entre 2 jogadores, um da Ponte e um do Cruzeiro. Da Ponte era o Fraga. Vamos ver lá se o jogo tá parado. Para atendimento não, segue o jogo. Vem Matheus Bidu, torcida da Ponte vai fazendo a festa no estádio Moisés Lucarelli. Tá 1-1, Ponte marcou, Ponte fez o primeiro gol e depois o Cruzeiro foi empatar no finalzinho do primeiro tempo. Bola ali pro time do Cruzeiro, recupera a bola pra Ponte. O Alisson toca a bola aqui na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Luca. Aí o Luca caiu, né? Empurraram o Luca, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. É Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. A Maria tá dizendo aqui, ó, beleza, Sarruge, vírgula, um abraço. A Maria tá te mandando um abraço, viu, Sarruge? Tá aqui no YouTube. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time do Cruzeiro, bola com o Zé Ivaldo, autor do gol do Cruzeiro. Toca a bola na ponta, cruzamento por baixo pro Edu, chegou a zaga da Ponte. Fábio Sanches tira. E aí completa lá o Fraga. Tira, lateral cobrado, lateral para a equipe do Cruzeiro, bola pro Felipe Machado, toca a bola um pouco mais atrás, bola pro William Oliveira. Foi pro chão, falta. Falta, pau nele, o jogo tá parado. Amarelo. Para quem? Para o camisa número 25, o Alisson, amarelado, é o segundo amarelo no jogo. Primeiro para jogadores da Ponte, informação para Pizza do Dadá. Vivi Vicente tá ligada com a gente, tá aqui no canal no Facebook, obrigado pela grande audiência, Vivi. Quase 7 passados deste segundo tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança, vem Elvis para fazer a cobrança na falta para a equipe da Ponte. Elvis para fazer a cobrança de falta para a Ponte. Última vitória da Ponte contra o Cruzeiro foi no Majestoso. 2-1 em dezembro de 2020. De lá para cá foram 3 jogos com 3 derrotas para a equipe do Cruzeiro. Bola para a equipe da Ponte fazer a cobrança.
bola para a equipe... Não, a bola para a equipe do Cruzeiro. A falta é para o time do Cruzeiro fazer a cobrança. Vem ali para fazer a cobrança na falta o Eduardo Brock. O Felipe também está próximo da bola. Felipe com o I. Felipe Machado. Brock na perna esquerda, Machado na direita. É o Brock, bateu uma bomba, pegou o goleiro. Foi bem para ela, o Kaique França seguro, feita a defesa, André. Chute forte do Brock de perna esquerda, bem postado, o Kaique França fez a defesa e já repôs. Continua 1-1 no Majestoso. Informação para Betchamps. Tem gol no Campeonato Brasileiro, é o terceiro gol do Fluminense. Fluminense 3, Juventude 1. Lá já estamos com 12 minutos, hein? Rapaz, o pessoal tá com pressa lá no Maracanã. 3-0 pro Fluminense, pra cima do Juventude. E vem Cruzeiro, olha o Edu, é o Bruno Rodrigues, apareceu na cara do gol, tá impedido. Pelo menos levantou o bandeirinha, não quis saber de VAR não dessa vez, hein? Levantou aqui um instrumento, o Éder Alexander, 39 anos, professor de Educação Física. Impedimento do ataque do time do Cruzeiro, hein, André? O Éder Alexandre bem postado, marcou o impedimento do ataque do Cruzeiro, era o jogador Bruno Rodrigues. Lance favorável à Ponte, continua 1-1 no Majestoso. Informação para Bebidas, Poti. Legal, isso é bom, mostra que o bandeirinha tá ligado no jogo, né? Não tá deixando pro VAR, né? Essa aí não precisava, né? Onde ele tá ali, tava muito à frente realmente o Bruno Rodrigues no passe de peito do Bedu. Bola pro Alisson, tentou fazer ali um elástico, perdeu. A bola voltou ali pro time do Cruzeiro, o Alisson de novo. Cometeu a falta para cima do Matheus Bidu. E ele tem cartão já, né? Tem que tomar cuidado, Alisson, hein? Ô, Carlos. Oi. Se fosse o Hélio aqui, eu tentaria uma substituição aqui. O Nicolas entrou e não encaixou, não deu certo. Não deu liga. Tem dia que não dá certo, né? Eu tiraria ele, colocaria o Ribamar, deslocaria o Luca para jogar aqui do lado esquerdo. Seria uma tentativa. Ele tentou manter aí a mesma coisa. E o Fortaleza empata, né? Para cima do Flamengo, 2 pro Fortaleza, 2 também pro Flamengo na Série A desse Campeonato Brasileiro. Cruzeiro vem, bola com o Bruno Rodrigues atrás, a bola voltou pro Bruno, vai queimada ali pro gol, pega na zaga, sai. Vai embora, linha de fundo, escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Primeiro, no segundo tempo pro Cruzeiro, André. Chute forte de perna direita do Bruno Rodrigues, a bola resbalou na zaga da Ponte e foi embora. Escanteio lado esquerdo, favorece ao time estrelado das Alterosas, continua 1-1 no Majestoso, vem aí o Matheus Bidu. Não, ele deixou para o camisa número 20. O jogador 23, Felipe Machado, aliás. O 26, Luiz Oliveira na bola. Escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança para a bola. Felipe Machado levantou, tocou na boca do gol. Kaique França dá um soco na bola, tira a bola, volta aqui pelo meio. Chega Leonardo, tira também, mete o pezão na bola, cabeça na bola. Bola voltou para o Edu, perna direita, cruzamento, Arthur. O Kaique não foi, o Arthur estava no meio da grande área. Meteu a testa na bola, tirou linha de fundo. Escanteio pro Cruzeiro, aperta a Raposa, André. E no cruzamento perigoso do Edu pelo setor direito. Testou a bola o camisa número 15 da Macaca, o jogador Arthur pela linha de fundo, é lado direito. Mais o escanteio para a Raposa, o Cruzeiro aperta. Continua 1-1 no Majestoso. Escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Vem Matheus Bidu para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Cruzeiro. Perna de esquerda, bateu. Era lance ensaiado, mas deu errado porque o Nicolas tava lá no meio, ganhou essa bola para a Ponte. Aqui na ponta esquerda, o Bruno Rodrigues corre atrás dele. Vem aqui na ponta direita. 1, 2, 3, 4, 5. É um mar azul ali para cima do Nicolas. E agora foi lateral para a Ponte, né, ô juizão? Ô juizão, agora foi lateral para a Ponte, né? Ah, rapaz, era lateral para a equipe do Cruzeiro. O Nicolas fica, P de Ponte Preta da vida com o árbitro da partida. E aí o Luca vem, faz ali a marcação para cima do Lucas Oliveira. Último toque do Luca, a bola acaba saindo, vai embora para lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral para o time do Cruzeiro fazer a cobrança. Daqui a pouco, Série A Campeonato Brasileiro, tem Cuiabá e América, 9 da noite. Às 9h45, 2 jogos. Internacional e Bragantino, com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. E Atlético Mineiro e Palmeiras, 21h45. O Ponte ganha essa bola. Elvis ganhou. Toque do Alisson para ele. Voltou para o Elvis. Perna esquerda para o Alisson. Na bola para o Luca. Tá fora da grande área. Tocou para o Elvis. Para o Luca. Entrou na grande área na frente do Rafael Cabral. Bateu para o gol. Por sobre o gol. Tentou tirar do Rafael Cabral, tirou muito. Ela pegou na rede pelo lado de fora e saiu.
Tiro de volta para a equipe do Cruzeiro. André. E o toque sensacional do Elvis para o Luca, que na saída do goleiro Rafael Cabral tentou dar uma cavadinha por cima. A bola foi por sobre a meta do goleiro da Raposa. Tiro de meta para o Cruzeiro. Continua 1-1 no Majestoso. Informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp 989893526. Você participa. Vem Elvis, falta pra cima ali do Felipe Machado. O jogo tá parado. Falta pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança no Círculo que divide o gramado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de tirar pra você tempo e placar do futebol. Quase 14, passado o segundo tempo, 31 minutos pra terminar o jogo no regressivo. Te contei não, Majestoso. Gols só no primeiro tempo por enquanto. Um pra Ponte, que saiu na frente com o Felipe Amaral, que já não está mais no jogo. Um pro Cruzeiro, Zé Ivaldo empatou. Tudo igual no Moisés Lucarelli. Se há uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Escanteio para a equipe do Cruzeiro, hein? Fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. E o Guilherme Souza, zagueiro da Ponte, sentiu, me parece ali na altura dos Países Baixos, vem aí se recuperando, escanteio lado esquerdo, olha o Cruzeiro. Felipe Machado, perna direita, primeiro pau, levantou, tocou na boca do gol, Arthur sobe para tirar dali. Vamos olhar aí o Guilherme Souza, zagueiro da Ponte, vamos ver como é que vai ficar a situação dele. A bola voltou pro time do Cruzeiro, levantamento na boca, foi falta, hein? Não deu falta não, juizão. Bola ali pelo meio, bola pra equipe do Cruzeiro, vai pra linha de fundo. Rapaz, mas foi falta em cima do zagueiro da Ponte. Ou eu tô malucão, André Luiz? Falta claríssima em cima do zagueiro da Ponte, o árbitro em cima do lance. O senhor abate Abel, nada marcou, escanteio para o Cruzeiro. Escanteio cobrado, Matheus Bidu tocou para Bruno Rodrigues, na cavadinha, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar, aí o Nicolas toca de cabeça, zaga da equipe do Cruzeiro pega aqui com o William Oliveira, é o último jogador do Cruzeiro, faz o passe longo na ponta esquerda, chegou a zaga da Ponte de novo para sair, era ali o Guilherme Souza que estava na disputa de bola, o Fraga vem para fazer a marcação, a bola volta para Zé Ivaldo vem, bateu pro gol, pegou no Leonaldi. Ficou pro Kaique França, sai do gol para fazer a defesa, o goleirão da equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente, 989-89-3526. Você participa, Facebook, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol FI. Vai deixando a sua mensagem pra gente. Participe conosco, Portal Araraquara News e também o Notícias do Esporte. Ô Frank, pega o microfone aí que eu quero te ouvir. 16, primeiro tempo, segundo tempo, um pra Ponte, um pro Cruzeiro. Carlos, a partida continua disputada, a Ponte tem que tomar muito cuidado dessas investidas do Cruzeiro aí no jogo, né? E a Ponte até tá bem, Carlos, mas eu, sinceramente, eu tentaria a tirada do Nicolas, não deu certo, ele não deu encaixe. Essa última bola aí, ele me fez passar muita raiva, hein, Carlão? Que era para ele ganhar essa jogada, ele demorou demais com ela no pé e não soube definir. Mas o jogo ainda tá bom pra Ponte, Carlos. Fábio Sanches agora fez uma falta para cima do Bruno Rodrigues e foi amarelado, hein? Tomou amarelo, ele que não estava pendurado na equipe da Ponte Preta. O jogador Fábio Sanches amarelado. Informação para Store Colchões. E na Ponte tem um jogador caído ali, acho que é o Leonaldi, hein? Tá no chão, jogador da equipe da Ponte, departamento médico da Macaca. Leonaldi. Tá fazendo ali o atendimento para cima do Leonaldi. Vai ter falta para a equipe do Cruzeiro. Pintou cartão para a Ponte e o Fábio Sanches foi amarelado, informou o nosso reportão. É falta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Falta para o Cruzeiro fazer a cobrança. Leonaldi caiu do nada ali, hein? Caiu do nada ali o Leonaldi. Rapaz,
que foi aquilo? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Deixa eu abraçar aqui o Fernando Rodrigues enquanto o jogo tá parado, hein? O Leonardo tá sendo atendido dentro do gramado, tá? Alisson tá chegando muito atrasado, tem que tomar cuidado para não ser expulso, tá dizendo aqui o Fernando Rodrigues. Roberto Santos, era pro Eliel estar no banco, tá dizendo ele aqui. O Echaporã não tá, né? Mas o Eliel não colocaram no banco de reservas. Valdir Macedo, 2-1 pra Macaca, segundo ele. O Nicolas, só Deus na causa. Não tem nenhuma intimidade com o gol. A televisão tá mostrando aqui. Foi no supercílio, é isso? Foi, né? No supercílio do Leonaldi, que tá caindo ali. Sérgio Pasquini, vamos virar pra cima deles. Ponte. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior enquanto isso. 1 pro Corinthians, 1 pro Atlético Goianiense. Série A, Campeonato Brasileiro. Fluminense 3, Juventude 0. Curitiba 1, Ceará 0. Fortaleza e Flamengo 2-2. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, América e Cuiabá. 9h45, 3 jogos. Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, Bragantino, Goiás e Botafogo, Internacional e Bragantino. Você vai conferir no canal, aqui nos canais Futebol Interior. Vai voltar o Leonardo, é falta para a equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro fez o seu gol assim. Cobrança de falta. Vem pra bola ali o Matheus Bidu para fazer a cobrança de falta para a equipe do Cruzeiro. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça do Fraga, tira a bola, volta aqui pelo meio. Sobrou pro Cruzeiro, vai queimar dali, bateu pro gol. O camisa de número 26, o Lucas Oliveira. Não era o Felipe que estava por ali, o Felipe Machado. Aí a bola acabou saindo para a Liga de Fundo, é tiro de volta pro goleirão Kaique França fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mudou. E vem Ponte. Já informação do repórter André Luiz, porque a Ponte vem. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola no time da Macaca, bola no meio do Elvis. Ficou pedindo o toque do braço, o juiz não deu. Aí vem o Luvanor pra cima ali, ganhou, tocou, bola na ponta direita. Todo mundo escorregou no campo. Vai ficar a bola pro Kaique. Sai do gol pra fazer a defesa. Alteração na Raposa, vai. Foi embora o camisa número 2, o ala direito Léo Paz, o camisa número 7, aliás, o Léo Paz, para a entrada do 42, Giovanni Jesus. Confirmando, o 42, Giovanni Jesus está no jogo. 7, Léo Paz foi embora. A primeira alteração processada pelo técnico Paulo Pesolano na equipe da Raposa. Ele faz 6 por meia dúzia, né, o Franqui. O Giovanni vem sendo titular aí do time, hoje ele coloca o Léo Paz, ele já tá fazendo um revezamento, né? O Giovanni entra, ele é lateral direito, também entra no time do Cruzeiro. Daqui a pouco o Frank fala porque o Cruzeiro vem com o perigoso Edu vem pra bola, faz o passe, Arthur vem na marcação pra cima dele e a bola vai sair pra linha de fundo. Ô Frank, fala aí, alteração no Cruzeiro. Essa alteração só pra oxigenar o time, né, Carlos? Não muda nada em termos táticos a equipe. Carlão, eu honestamente, fosse o Hélio hoje nesse jogo, eu tiraria o Nicolas, entraria com o Ribamar, desceria o Lucas pro lado esquerdo. E se o Eliel estivesse no banco, você colocaria o Eliel hoje? Ô Carlão, hoje era um jogo que dava pra pôr um menino, hein? Hoje era. Basta levar. É escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pela direita. Matheus Bidu para bater com a perna esquerda. Felipe Machado com a direita. O Machado já foi. É o Bidu. Levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches. Sobe no quinto andar, tira de cabeça, a bola volta para o William Oliveira. O William Oliveira para o Felipe Machado. Machado toca a bola para o Matheus Bidu. Aí Matheus Bidu. Ih, deu bobeira o Nicolas. Segura aí, Nicolas. Você tá dentro da grande área, meu filho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pro Edu. Pro gol do Cruzeiro! É gol, é gol, é gol! E o Nicolas, hein? Futebol é a nossa Deus paixão. do céu! É gol, coisa ridícula! É gol, bola na rede, campeão! Deu bobeira ali, o Nicolas! A bola voltou na ponta direita e sobrou pro Edu. Sozinho lá na grande área, ele mandou a bola pro fundo da rede. O Nicolas deu uma bobeira danada agora, hein? Aí o Felipe Machado cruzou e o Edu, segundo pau, só cutucou pro fundo na rede. Segundo gol do Cruzeiro, 22 passados do segundo tempo. Cruzeiro 2 de virada, Ponte Preta 1.
A tela tá printada, printa a tela aí, André Luiz. O detalhe que, como você bem disse, a bobeira do Nicolas, em 2 lances seguidos, ele acabou não marcando o jogador, também não indo atrás da bola, no cruzamento do jogador Felipe Machado, ele achou no segundo pau o camisa 99 Edu, que apenas testou aí de boa noite, cumprimentando o goleiro Kaique França, que nada pôde fazer. O Cruzeiro no virou no Majestoso agora. Cruzeiro 2, Edu, camisa 99, ponte 1. Frank, o gol ele tem que sair necessariamente, não necessariamente, mas quase, né, que 90% aí dos gols, eles saem por falha, mas o Nicolas não precisava ter passado por essa, né? Carlos, tem coisa que é melhor evitar a fadiga, né? Pelo amor de Deus, uma bola que era dele pra começar. Outra coisa não vai pegar, dá um bico, joga a bola pra fora. Jogo grande desse, você vai esperar perder a bola e a Ponte tomar o segundo gol, Carlos. E o pior que eu vinha falando, não é pegar no pé não, né, Carlão? Tinha que tirar. Matei. Depois dessa foi a gota d'água, né? Foi embora. Vai vir Ribamar e Bruno Alves, hein? Ribamar e Bruno Alves. O Nicolas, infelizmente, né? Infelizmente, o Nicolas hoje entregou a paçoca. Ribamar e Bruno Alves. Ribamar e Bruno Alves vão entrar no time da Ponte, não é? Vai lá. Vamos lá. Foi embora o Nicolas, que entrou agora há pouco para a entrada do camisa número 70, Bruno Alves. E também foi embora o Alisson, 25, para a entrada do 14, Ribamar. Ribamar 14 tá no jogo, 25 Alisson foi embora e também o Nicolas 18 foi embora para a entrada do 70, que é o Bruno Alves. Informação para Shimozono. Bom, e a Ponte perde o jogo, o Cruzeiro vence por 2-1 de virada. Bruno Rodrigues vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, é escanteio para a equipe do Cruzeiro. A Ponte no segundo tempo ela não veio, né? O Cruzeiro é muito melhor que a Ponte Preta. O Cruzeiro tá jogando muito mais bola que a Ponte. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Só para você ter uma ideia, é o 6º escanteio no segundo tempo para o time do Cruzeiro. O Cruzeiro teve 3 escanteios no primeiro tempo, a Ponte teve 6. No segundo tempo a Ponte só tem 1 escanteio, o Cruzeiro já tem 6 escanteios. Escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. A Ponte perde de virada, 2-1, o Cruzeiro tá vencendo. Vai ainda a 71 pontos o time do Cruzeiro. A Ponte ficando com 43. Levantamento na boca do gol, Luca. Mete a cabeça na bola, tira. Joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral pro Cruzeiro, lateral cobrado, bola aqui pelo meio, bola pro Zé Ivaldo. Ponte não tá achando o Cruzeiro, hein? Zé Ivaldo pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Chegamos a 25:30 passados do segundo tempo. Faltam 19:30, mas acréscimos para terminar o jogo. Placar do jogo, o Cruzeiro tá vencendo. 2 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte, vem Ponte. Bola pro Ribamar, perna esquerda, uma bomba! Pra fora, a bola vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. 2 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. Placar do Majestoso no estádio Moisés Lucarelli. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu que fiz. Falar em crise, segundo tempo da Ponte, tá jogando nada. É crise pra Ponte no segundo tempo, hein, Francisco? Quero ouvi-lo, 26, segundo tempo. Carlos, demorou muito para tirar o Nicolas, né? Tem certas coisas que a gente vê e tem que corrigir. Mas eu ainda acredito na Ponte, Carlos. A Ponte vem fazendo uma partida boa contra um grande Cruzeiro, né? Nada impede que façamos o gol aí. Aí nós aí, Carlão. E vem Ponte, ganha essa bola. Bruno Alves pôs a bola na frente, chega a zaga da equipe do Cruzeiro. Chega a bola da zaga da equipe do Cruzeiro, tira, joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. A Ponte tem pressa, perde o jogo. 2-1 para a equipe do Cruzeiro. Ponte saiu na frente no primeiro tempo com um golaço do Felipe Amaral. Depois o Cruzeiro empatou. Zé Ivaldo e agora o Edu. Esse Edu sempre faz gol contra a Ponte, meu Deus. Bola para a equipe da Macaca Fraga, toca a bola ali no meio. Bola para o Elvis, tá na ponta direita, campo de ataque, toca a bola para Bruno Alves. Na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Zé Ivaldo mete a cabeça na bola, tira. O William Oliveira tira também, Luvanor joga pra trás, o William Oliveira, cabeça na bola, tira, o Fábio Sanches, ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola na ponta, bola pra Bruno Alves na ponta direita, toca, meu Deus, pro Formiga, o Formiga não pegou e a bola acabou ficando ali pra equipe do Cruzeiro, lá na ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem bola aqui, o time do Cruzeiro jogando a bola para trás, o goleiro da equipe do Cruzeiro, Rafael Cabral, tirou, a bola voltou para a ponte. Bruno Alves fez o cruzamento todo torto. Bruno Alves não acertou até agora nada. Nada, mas nada que ele fez no jogo até agora, hein, André Luiz? Nada, como você bem disse, ele tentou cruzar, mandou longe da meta do goleiro Rafael Cabral, que apenas observou e não tem pressa, porque o Cruzeiro virou o jogo, segue 2-1 para a Raposa, informação para Brumas. O Fernando Rodrigues está dizendo aqui, pelo menos o Bruno não joga nada. Pelo menos o Bruno Alves foi o técnico Hélio que pediu a contratação, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Nicolas está emprestado, logo que termina o contrato ele volta. Temos um Nicolas no Sub-17 infinitamente melhor que esse aí, é bom mesmo, o do Sub-17. O Edmar Souza tá dizendo aqui, a Ponte é freguês do Cruzeiro, amigo. Pior que é mesmo, né? O Cruzeiro tem, no confronto direto, muitas vitórias para cima da Ponte. O Cruzeiro está marcando o seu gol de número 62. E a média de gols do Cruzeiro é essa, é de 2 gols por jogo. Porque eram 30 jogos, 60 gols do Cruzeiro na Ponte. Ou seja, 2 gols por jogo, o Cruzeiro já fez a sua média, né? Bola pra Ponte, mas o jogo não terminou ainda. 29 do segundo tempo, tá 2-1 para a equipe do Cruzeiro. Vem Ponte, vinha, chega a zaga da equipe do Cruzeiro pra tirar. Chega a zaga do Cruzeiro, tira. Bola aqui pro campo de ataque, só que tava impedido o atacante da equipe do Cruzeiro e a bola fica pro time da Ponte no campo de defesa. É Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Arthur vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol de cabeça, o Ribamar pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Tira de volta pro goleirão da equipe do Cruzeiro, Rafael Cabral. A Ponte Preta que não perde no Majestoso há 9 jogos. 9 jogos sem derrota da Ponte no Majestoso. A última derrota da Ponte no Majestoso foi pro Londrina, se eu não estou enganado. São 6 vitórias e 3 empates. Se perder pro Cruzeiro, perde aí essa invencibilidade de 9 jogos no Majestoso. Ponte vem, bola do Elvis, era pro Ribamar. Chegou a zaga do Cruzeiro pra tirar. Aí o Elvis foi ali pra cima do jogador da equipe do Cruzeiro, que fez o passe, era o Lucas Oliveira, passe muito forte, Cruzeiro todo recuado, Kaique França sai do gol pra ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte, toca a bola pra Arthur no meio, volta o jogo, toca a bola pro Fraga vira, bola pra Guilherme Souza tem ali o Igor Formiga pedindo bola, ele já faz o passe, já abre o jogo na ponta direita, tentou tocar a bola ali pro Bruno Alves, perdeu, recuperação de bola pro Cruzeiro, e vem contra-golpe gigante do Cruzeiro, bola ali era pro Luvanor, chegou a zaga da Ponte, Guilherme Souza, mete o pé na bola, joga essa bola para a lateral, é lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Lado esquerdo, campo de ataque, já passamos de 30. 30 do segundo tempo. Dá 2 para o Cruzeiro, 1 para a Ponte no Majestoso. Amara Santana Dias, vamos Ponte, você em casa é tradição. Não vamos entregar o jogo desse jeito não. Olha o que o Nicolas fez, está dizendo aqui o Osmar Dangar. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Amaral faz muita falta neste meio. O treinador, ele... não levaram o Eliel faz falta no banco de reservas, está dizendo aqui o Matozinho. O Bruno Alves é ruim, está dizendo aqui o Fernando Rodrigues. Valeu. Bom, o Cruzeiro mexeu 2 vezes, daqui a pouco o nosso reportão vai falar ali. Edmar Souza também está com a gente. Valeu, obrigado pela participação. Vem o time do Cruzeiro, bola ali pela ponta esquerda. Trabalha a bola para esse que entrou, é o Rafa Silva, né? Na marcação, chega o Guilherme Souza, tira, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Mudou. Aqui pelo setor de ponta esquerda, vai. Foi embora o número meia dúzia, Matheus Bidu, para a entrada do 46, que é o Kaique. E foi embora o 99, Edu, para a entrada do 17, Rafa Silva. Informação para Shimozono. 46, Kaique, na vaga do Matheus Bidu. E o Rafa Silva, que número que é o Rafa Silva? Manda pra mim. O Rafa Silva é o 17. 17, o Rafa Silva, o Edu
camisa número 99, o Pesolano, mexe no time do Cruzeiro. E a Ponte vai perdendo pro Cruzeiro pelo placar de 2-1. Bola ali pro Rafael Cabral, 32-30, quase 33 passados desse segundo tempo. Bola pro Brock. Brock trabalha a bola no meio. Chegou o Guilherme Souza, tá fazendo até uma boa partida. Ele tira, a bola volta pro time do Cruzeiro. Bola pro Rafa Silva. Chegou o Arthur, mais uma vez bem no jogo. Toca a bola pra Naldi. Naldi pro Arthur. Aí vem ali o Luca. Briga com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo dá um carrinho, tira, joga essa bola pra lateral. Roberto Santos, segundo tempo da Ponte é muito ruim. Tô contigo, Roberto, ruim mesmo. Frank, a Ponte Preta caiu muito no segundo tempo, hein? Tá dizendo aqui o Fernando Rodrigues. E caiu mesmo, né, Frank? Sim, sem dúvida. Esse aí é o efeito Fecim, por incrível que pareça, hein? Carlos Eduardo Lemos Matozinho, empate pra mim, uma vitória hoje. Tá dizendo ele. Bola pra Ponte, vem ali o Leonardo, falta. Falta em cima dele ali, o camisa número 70 da equipe do Cruzeiro. Fez a falta, o jogo tá parado. 70 é o Rafa Silva, né? Ele? 70. É 70, não é? Não. Rafa É 90. Silva é 17. Ali é o 90, o Luvanor, camisa número 90. 99, Edu saiu. Sim, e o 90, o Luvanor, era ele que estava por ali. O 90, o Luvanor, a bola voltou pro time do Cruzeiro, mete o pé na bola, põe bola aqui pro campo de ataque, é pro Kaique, vai ter que brigar ali o Kaique, goleiro da Ponte, esse Kaique é com K, e o Kaique, goleiro da Ponte, tem que sair do gol, com os pés, tira dali, a bola volta pelo meio, bola para Luvanor, na ponta, ele trabalhou, atrás, bola para Zé Ivaldo, autor do primeiro gol do time da Raposa, toca a bola ali pro Rafael Cabral toca a bola aqui na ponta direita, bola para a equipe da Ponte, bola pro Arthur, ganhou essa bola, ganha a bola do Giovani, trabalha a bola para Macaca, a bola ali pro Elvis para Bruno Alves na ponta direita, a bola para Formiga, é boa a bola pro Formiga, cruzamento, pra ninguém, né, Formiga? Pra ninguém, né, Formiga? A bola foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Cabral. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 34,5, passado o segundo tempo, 10,5 pra terminar o jogo. E o placar do jogo é esse. 32ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Cruzeiro tá vencendo, hein? Cruzeiro tá vencendo, 2 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Bola pra Ponte, Fraga, toca a bola ali pro Bruno Alves. Bruno Alves ganhou, tentou tocar a bola pro Elvis. Chegou a zaga da equipe do Cruzeiro pra tirar. A bola voltou, vem o Guilherme Souza, briga ali pra cima do Rafa Silva. O camisa número 17 ganhou fácil, hein? Luvanor pede, o Bruno Rodrigues também, ele vai fazer pro gol. Gol do Cruzeiro! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Mas ganhou fácil do zagueiro da Ponte ali, hein? Muito fácil. O Rafa Silva, camisa número 17. Foi para fazer a festa com o torcedor do Cruzeiro. Amplia o Cruzeiro no majestoso no contragolpe. No contragolpe, Rafa Silva. 35 passados do segundo tempo, o terceiro do Cruzeiro. 3 pro Cruzeiro. 1 pra Ponte, goleirão Kaique França. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do terceiro gol do jogo do Cruzeiro. O quarto do jogo. Printa a tela aí, André. O detalhe é que o Rafa Silva deixou o Guilherme Souza na saudade. Sem pai, sem mãe. Veio trazendo para o setor direita, se livrou de Fábio Sanches e chutou forte no canto baixo direito da meta. De Kaique França, que nada pôde fazer. É o terceiro gol do Cruzeiro, o quarto na partida. Rafa Silva, camisa 17, agora Cruzeiro 3, Ponte 1. A Ponte não tinha outra opção, né, Frank? Tem que tentar atacar. E aí abriu o contragolpe. Golaço do Cruzeiro, 3-1. Carlos, esse gol é o gol, como você bem abordou, o gol do contragolpe, né? Agora, me assustou um pouquinho a saída do Guilherme Souza em cima do atacante, né? O zagueiro, por uma bola dessa, eu gostava muito do Juninho, né? O cara já estava ali na arquibancada aplaudindo a torcida jovem. Não pode, né, Carlão? Uma bola dessa tem que sair, o zagueiro saiu, ele tem que sair para ganhar. Ou na bola ou na porrada. Não tem jeito, amigo. Não vou criticar não, mas é só como alerta para amanhã, né? Será que o VAR tá procurando alguma coisa aí? Porque o gol foi a 35, já estamos com 37. Né? O juizão tá ouvindo ali o VAR. 3 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. Tá aguardando a confirmação. E como o Frank disse, se fosse na época de Juninho, hein, Frank?
E o Ninho penava o Rafa Silva lá no meio da jovem. Ele ia lá no meio da jovem bater palma. Pelo amor de Deus, velho. Você tá doido. E ele vai no VAR, hein? Ele vai no VAR, pode ter uma irregularidade no lance. Deixa eu chamar o teaser aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Pode até anular, né? Que a bola pegou no braço do cara, pegou, isso é fato, né? Pegou. Mas aqui tô com a camisa na ponte, tá bom, gente? Mas eu não concordo com esse tipo de lance, não. Porque que culpa o cara teve de colocar a mão na bola ali? Nenhuma. Tô contigo, Carlos, mas é o tal do VAR, né? Pra isso que ele funciona. Mas se chamou, vai anular, viu? Se chamou, vai anular. A não ser que o árbitro, não, né? Tem aí a mesma... Que hoje é muito interpretativo o bagulho, né? Mas a bola pegou no braço ali do jogador da equipe do Cruzeiro, ali no comecinho, né, da jogada. No comecinho da jogada, se eu não me engano, no camisa número 42, o Giovani, é ele que estava na jogada lá? Vamos ver ali, é o Kaique. É o Kaique. É o Kaique. Pega no braço dele, viu? A bola pega mesmo ali no braço do Kaique. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Sabe o que é? É que ela muda a direção da bola. Ele né? faz a bola muda a direção e faz um movimento. Então... o toque dele muda a direção da bola. Essa bola ela ia vir aqui pro lado direito. Né? Não dá pra dizer que não ia sair o gol, mas ela muda completamente a trajetória da bola. Mas seria mais difícil o lance para o Cruzeiro. Se ela muda a trajetória. Pois é, ela vinha aqui pro lado direito. O toque no braço do jogador do Cruzeiro beneficia o ataque do Cruzeiro. Mas eu acho interessante, Carlos, que o posicionamento do juiz, ele tá contestando da câmera. É esquisito, né? Brigar com a imagem. Deu gol. Tá dando gol. Ele foi contra o VAR, né? Não te falei? Ele foi contra o VAR, né? Pegou no braço do jogador do Cruzeiro, mas, cara, é aquilo, né? E muda de direção, né? Inclusive a bola muda de direção. É o seguinte, se quisesse anular, poderia, viu? Poderia ter anulado que tava na boa. Mas ele deu o gol. Gol validado, estamos com 40 minutos, né? O gol foi a 35. O gol foi a 35. 5 minutos de jogo parado pro gol, né? 35 minutos o gol. E tivemos aí 5 minutos de jogo parado para revisão do VAR. No final, gol do Cruzeiro, 3 pro Cruzeiro, 1 pro time da Ponte Preta. E agora o Pesolano vai mexendo aí todo no time do Cruzeiro, vai. Foi embora o Luvanor, camisa 90, para a entrada do 12, o Lincoln. E foi embora também o jogador Bruno Rodrigues com a 9 para a entrada do 2. Wesley Gasolina, informação para Ovo Satoshi. Wesley Gasolina. Vou ficar com o Wesley, né? A gasolina, ou até que agora tá barato, mas já foi muito caro. Então vamos ficar só com o Wesley, fica melhor, tá? Bola aqui pro time da Ponte, 40 minutos passados desse segundo tempo. A Ponte tá perdendo por 3-1, tá perdendo invencibilidade de 9 jogos no Majestoso. 6 vitórias, 3 empates e a Raposa tá tirando a invencibilidade da Ponte. Bola pro Arthur, Arthur fez a finta, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, a bola volta ali pro Luca, brigando com a bola, brigando com os jogadores. Ele toca a bola pro Elvis, Elvis trabalhou, voltou, bola pro Arthur, Arthur vem, briga, a bola ali pra cima do Giovani, é o Zé Ivaldo que tá por ali, o Arthur vem, disputa a bola com o time do Cruzeiro, o árbitro tá marcando falta pro time da Ponte. Falta para a Macaca fazer a cobrança, quase que um mini escanteio para a equipe da Macaca fazer a cobrança lá do esquerdo. E a Ponte mexeu também, viu? Entrou o número 13 na Ponte Preta. E foi embora o 22, né? Eu acho que foi embora o Formiga mesmo, é isso. Foi embora o 22 Formiga para a entrada do 13 Bernardo, a quinta e última alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Ponte Preta. Falta pra Ponte, vem Elvis para fazer a cobrança da falta, quase um mini escanteio pra bola parada, levantou primeiro, pau! O Arthur toca de cabeça, só que tocou pra trás, a bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando.
Passa o tempo passa. 42 passados do segundo tempo. 3 para terminar o jogo. Mas acréscimos, né? No mínimo 5 aí para verificação desse terceiro gol do Cruzeiro. No placar te contém não. Estádio Moisés Lucarelli. 3 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato apresentando Série B, Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. Ponte e Cruzeiro tá 3-1 para a equipe do Cruzeiro. Amarelo. Vai. Camisa número 15, Arthur, amarelado na Ponte pela falta cometida em cima do Giovanni Jesus. É o 1, 2, 3, 4, é o 4º amarelo na partida. Informação para Prone Alimentos. Interessante, Carlos, que a mesma jogada em que o Léo abriu o supercílio, não foi dado falta naquele lance para a Ponte, nessa foi dado inclusive cartão para Arthur. É 2 pesos, 2 medidas, mas vambora. O Valdemir Batista, Edilson Roberto, Guilherme muito mal no lance, ele estava indo bem no jogo. Mas o atacante do Cruzeiro levou ele fácil. E tem mais um gol do Cruzeiro, hein? Levantamento na boca do gol, toque. Rafa Silva pro gol do Cruzeiro. É gol, é gol, é gol. Virou goleada, hein? Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Rafa Silva, acho que fez só contra a Ponte todos os gols que ele não fez na carreira. 42 passados do segundo tempo. Zaga da Ponte dormiu bacana. Dormiu bonito. Rafa Silva, perna direita só cutucou fundo na rede. 4 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. O segundo tempo da Ponte foi ridículo. Printa a tela aí, André Luiz. O detalhe aqui no cruzamento que veio pelo setor esquerdo, o Rafa Silva apenas cumprimentou, deu um tapa de perna direita, deslocando o goleiro Kaique França. A bola entrou no canto baixo direito. É o 4º do Cruzeiro na partida, o 5º no jogo e o 2º de Rafa Silva. Rafa Silva, camisa 17, agora Cruzeiro 4, Ponte 1. Frank Francisco, vida dura, hein? 4-1 pro Cruzeiro frente à Ponte. Carlos, o time se abateu completamente, né? Acontece no futebol, caramba, mas hoje o Hélio foi infeliz nas alterações, ele não conseguiu mexer de forma a fazer com que a Ponte continuasse produzindo, né? E é um resultado, Carlos, que vamos ser sinceros, justo, né? Cruzeiro com muito mais time, teve a brecha na segunda etapa, porque a Ponte realmente não foi nem sombra do time da primeira etapa, e até aqui resultado justo, Carlão. 4 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. Cruzeiro pode ser campeão nessa rodada, hein? Tem que secar Grêmio e Vasco. Vamos combinar que já é campeão, né? Só na matemática. E voltando aqui pro nosso campeonato, né? Eu fiz aquela simulação que disse que iria fazer na hora da macaca. Antes de começar o jogo contra o Cruzeiro, e aquela simulação de tudo ruim para a Ponte e tudo bom para os outros adversários. Tudo de bom para os outros adversários, tá? Nessa simulação, a Ponte Preta ainda precisaria de 3 pontos para não cair. 46 para não cair. Mas aí é o seguinte, né? Com os caras lá de trás ganhando todos os jogos. Só não ganhando os jogos entre eles. O jogo entre eles, na minha simulação, eu coloquei empate para os times. Mais 3. E só isso também. Podia acabar agora, né? Mas só para ver o gol lá foi 5, né? Vamos até 48. 46. Bola aqui pro Ribamar. O árbitro tá pegando falta. Falta pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Ponte Preta que tinha saldo positivo de 3, né, tá perdendo de 4-1 para a equipe do Cruzeiro e tá ficando zerada aqui no saldo de gols agora o time da Ponte Preta, hein? Tá ficando zerada a Macaca. A Macaca tem 30 gols na competição e sofreu 30. Tá ficando com saldo 0. Falta pra Ponte. Elvis, vem ele pra fazer uma falta que foi em cima do Ribamar. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. É frontal pro gol do Rafael Cabral. Elvis pra bola. Valdez da Ponte, bateu pro gol, pegou na barreira. Aí vem o Bruno Alves. Rapaz, esse Bruno Alves também patético, hein, velho? Depois vocês ficam brigando comigo que eu tô pedindo o Eliel no banco de reservas, né?
Tá bom, então. Echaporã e Bruno Alves. Patético esse cara também, né? Echaporã e Bruno Alves é Ó. de doer a alma, né? O cara coloca o Echaporã e não coloca o Eliel. E aí dá chance aí pra esse Bruno Alves. E o Danilo Gomes, hein? Cadê o Danilo? Também não é o supra-sumo do suco, mas joga mais que esse Bruno Alves aí. Esse Bruno Alves é ridículo, cara. É horrível. Que jogador ruim, cara. Com todo o respeito ao ser humano. Mas como jogador é fraco demais. Deus amado. Pega a bola aí, o árbitro da partida não quer mais nem saber de jogo. Tá chovendo, né? Tá molhando a sua cabeça. Então vamos apitar. Apita o árbitro. Fim de jogo no Majestoso. Deu Cruzeiro, Raposa vence. 4 pra Raposa. 4 pra Raposa, 1 pra Ponte. Ponte perde uma invencibilidade de 9 jogos no estádio Moisés Lucarelli. 6 vitórias, 3 empates, conhece uma derrota. Perdeu e perdeu bonito, de goleada pro Cruzeiro. Pelo placar de 4-1. Vamos começar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Fim de jogo curtinho hoje, porque 9h45 tem Internacional de Porto Alegre e Bragantino. Ponte Preta perdeu para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 4-1. Saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. O André Luiz vai pegar o jogador da Ponte Preta que for falar aí. Tá bom, André? Tá combinado? Combinado. Fique esperto aí no jogador da Macaca, tá bom? Tô esperando aqui para ver se sai o público. Mas até agora nada, né? Luca. Vamos lá, vamos ouvir o Luca. A gente enfrentou uma equipe muito bem treinada. Primeiro tempo, penso eu que tivemos a oportunidade de fazer o segundo e jogar contra a equipe que está no nível desse, a gente não aproveita as oportunidades. Eles têm várias variações e aproveitaram as oportunidades que tiveram. Beleza, Luca, obrigado. Daí essa palavra do camisa número 9, o atacante Luca da Ponte, passando pela Rádio FI, canais Futebol Interior. Legal, esse é o André Luiz, repórter aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta perdeu para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 4-1 no 30º confronto entre as equipes. Valeu aqui todo mundo que está participando. O Wilson Correia, Lula dos Santos, também está com a gente, valeu. O Marcelo Faileiros, Palmas, Tocantins, valeu Marcelo, hoje não deu para nós, né? Carlos Eduardo Lemos Matozinho, valeu querido. Roberto Santos, também com a gente aqui na live, no Facebook, no YouTube também, tem muito cruzeirense aqui, o pessoal tá feliz, tem que comemorar mesmo, viu gente? Cruzeiro é uma grande equipe, uma grande camisa, não merecia ter passado aí pelo que passou, a Série B não é o lugar do Cruzeiro, e vão com Deus lá, vão lá pra Série A no ano que vem, viu? Vocês merecem, o Cruzeiro tá fazendo uma campanha maravilhosa, sensacional, e hoje detonou a Ponte, 4-1 pro Cruzeiro, pra cima da Ponte Preta. O Pablinho, o Odílio, o Felipe, pessoal que tá com a gente aqui no YouTube, valeu. Tem que fazer festa mesmo, o torcedor do Cruzeiro, obrigado a todo mundo que participou com a gente aí. O Ronaldo Queiroz, também ligado conosco, o Osmar Dangar, também com a gente, Cláudia Pereira, Renato Bueno, enfim, pessoal que está com a gente aqui na live no Facebook também. Ô Frank, a gente vai para o intervalo, hoje o fim de jogo um pouco mais curto, não sei nem se vai dar para pegar aqui a palavra do Hélio dos Anjos, porque a gente tem que terminar antes do início do jogo do Bragantino contra o Internacional de Porto Alegre. Mas fala aí, antes do primeiro intervalo aqui do fim do jogo, 4 para o Cruzeiro, 1 para a Ponte. Segundo tempo da Ponte foi patético, horrível, né? Desastroso. Não, é verdade, Carlos. Segundo tempo da Ponte, praticamente a Ponte Preta não existiu. Hoje, infelizmente, o Hélio foi infeliz nas substituições que fez. Ele não conseguiu ter uma leitura hoje correta do jogo. Perdemos para uma grande equipe que, para mim, não devia nem estar na Série B, né, Carlos? Pujança, a qualidade de um Cruzeiro não tem que estar disputando Série B, não. Tá voltando para o seu lugar, méritos, parabéns para o Cruzeiro. E, gente, mais uma lição para nós. Carlão, nós estávamos falando na hora da macaca, né? Mas será que não seria o momento agora? Vamos lá, próximo jogo aí, a Ponte ganhando, já não seria o momento de começar a pegar os nossos meninos da base no ataque e já começar a dar oportunidade? Porque vamos combinar, Nicolas até agora não fez nada, não é agora que vai fazer. Bruno Alves também não. Echaporã também não. Carlão, vou começar a fazer o coro da galera.
Tá na hora de pôr os meninos. Pois é. Mas vamos lá, né? Aí você olha pro banco, tá lá, coloca o Bruno Alves, né? Entra aí o Bruno Alves e o Eliel, que faz gol todo jogo, nem no banco de reservas vai. O que o cara ganha, né? De fazer bons serviços, não ser relacionado pro banco de reservas. Mas é isso, ó, gente. Hoje, né? Claro, né? Que a Ponte até, né? Focou e fomentou, né? Ficar ali, brigar pelo G4, né? Com a vitória contra a equipe do Londrina. Mas o Cruzeiro está numa fase espetacular. É um timaço, uma grande camisa. Merece a Série A, fez um campeonato espetacular. Parabéns para a Raposa, e a Ponte vai se arrumar aí para 2023. Vamos para o primeiro intervalo aqui no Fim de Jogo nos canais Futebol Interior. Lembrando que pela Série A do Campeonato Brasileiro, finais, hein? Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Fluminense 4, Juventude 0. Atlético Goianiense e Juventude serão adversários da Ponte na Série B o ano que vem. Coritiba venceu o Ceará pelo placar de 1-0. E o Fortaleza, atenção, hein? Virou o que virou para cima do Flamengo, 3-2. Tem bola rolando para América e Cuiabá na Série A. Bola rolando a partir de agora. Você vai acompanhar também já no Placar ao Vivo Futebol Interior. Às 9h45, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional Bragantino, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, Goiás e Botafogo. Pela Série B, daqui a pouco, tem Náutico e Sport. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior.
Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 9 da noite, 4 minutos. A bola parou no Majestoso e a Ponte perdeu 4 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. Defesa da Ponte, que é uma defesa sólida, né? Tomou aí 4 gols do Cruzeiro. A Ponte perdeu para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 4-1. Bom, bora lá, vamos adiantando aqui as coisas, né? Quero trazer aqui, pedir pro nosso Felipe Marques, já para colocar aí a ficha técnica, não, para colocar as notas do jogo com o Frank Francisco, e a gente vai aguardar aqui para ver se tem o Hélio dos Anjos. Vamos pegar pelo menos um pedacinho da entrevista do Hélio, lembrando que daqui a pouco, às 9h45, tem Bragantino Internacional de Porto Alegre. Esse jogo você vai conferir no canal de áudio aqui do site Futebol Interior e também no aplicativo. Ponte perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 4-1 e agora vamos para as notas. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank Francisco, começar com o Kaique França, goleiro que tomou 4 gols. Mas pra mim, ao meu modo de ver, nenhum culpa dele, tá, Carlão? Dei nota 6 pro Kaique, uma partida normal dele e os gols não tinham que fazer. Nota 6 pro Kaique. E o Igor Formiga? Dei nota 6 pro Igor também. Em que pese, hoje sofreu muito na marcação, né? Também o lado esquerdo do Cruzeiro. Você deu 6 pro Igor hoje? Dei 6 pra ele. Ele teve problema ali, hein? Marcação não é o forte dele, né, Carlos? Mas fez uma partida de guerra, de luta ali, mas eu não... Nota 6. O Bernardo entrou, mas entrou muito pouco, né, o Bernardo, né? Não tem nem como dar nota, né, Carlos? Tem pouco tempo em campo, né? Guilherme Souza. Guilherme, vamos colocar aqui. Eu falei, né? E eu não vou aqui do Guilherme, eu não vou criticar o Guilherme só por aquele lance, tá? Mas ele levou um drible desconcertante ali do Rafa Silva. Mas ele estava bem até aquele momento do jogo. E a nota pro Guilherme? Carlos, olha, eu não vou fazer críticas severas não, mas precisa ser um pouquinho orientado, né? Eu brinquei aqui na transmissão, mas uma bola dessa você tem que penar o atacante lá no meio da jovem, não tem jeito. Lembrei do Juninho, o Juninho era fantástico para isso. De boa, nota 5 para ele, com muito boa vontade, não dá para perder uma bola daquela. Você tá bonzinho nas notas hoje, hein, Frank? Se tivesse, aqui nós não vamos ter aqui a Hora da Macaca na segunda-feira, mas... se tivesse uma nota, por enquanto, bem diferente aqui. Fábio Sanches. Fábio Sanches, nota 5 também, Carlos. Hoje ele sentiu também aí, eu não sei se a falta de entrosamento com o companheiro na zaga, também não gostei do Fábio hoje não, nota 5. Arthur, pra mim, de novo, uma partida consciente. Eu gostei do Arthur, jogou bem, Carlos, nota 7. 7? 7 pro Arthur. 7 pro Arthur. E o Felipe Amaral saiu contundido, hein, gente, no primeiro tempo. Aliás, vamos deixar claro aqui, né? A Ponte perdeu pro Cruzeiro 4-1, o placar tá aí, incontestável. Mas as duas primeiras alterações não foram por ordem tática, né? E foram por ordem clínica. Os jogadores saíram contundidos. O Fecim na metade do primeiro tempo ainda, e o Felipe Amaral, que estava fazendo um partidão no intervalo do jogo. Felipe Amaral, inclusive, foi o meu melhor jogador na primeira etapa, né, Carlão? Eu dei 7,5 pro Felipe pelo primeiro tempo. Jogou muito hoje, hein? E o Além Fraga? de fazer gol. E o Fraga? O Fraga, pra mim, entrou e manteve a média, Carlos. Jogou bem, nota 7. 7 pro Fraga. Leonaldi? O Léo, nota 6, Carlos. Guerreiro esse menino, hein? Muito lutador, mas hoje nota 6 pra ele. Também teve dificuldade pra marcação no meio. O Alisson? O Alisson... Carlos, eu não entendi essa alteração do Hélio, tá? Eu não gostei, tá bom? Eu dei nota 7 pro Alisson e nem entendi a entrada do Ribamar na posição, na troca com o Alisson. Fim de jogo, não ia ter muito o que fazer ali. Eu não aprovei, não. Que nota você deu pro Alisson? O Alisson eu dei nota 7. Rapaz, e pro Ribamar? Ribamar dei... Peraí, Carlão. Ribamar, nota 5. 5 pro Ribamar. E o Elvis, hein? Que agora tá com a 10. Da Macaco, o Luca é o 9, o Elvis é o 10. O Elvis fez uma grande primeira etapa, Carlos, mas hoje no segundo tempo achei que o Elvis sentiu bastante, viu? Hoje não ficou fácil para se livrar da marcação, dei nota 6 pro Elvis. 6 pro Elvis. E o Fecim, hein? Jogou 25 minutos, mas estava bem no jogo, hein? O Carlão, o Fecim eu também vinha com uma nota 7 para ele, né?
eu vou mantê-la, porque até enquanto esteve em campo, o Fecim está vivendo uma fase maravilhosa. Ó, a entrevista coletiva já começou, viu, Felipe? Se você puder lá colocar, que nota você deu pro Elvis? Pro Elvis Fecim. 6 e o Fecim nota 7. Vamos lá, só nota agora. No lugar do Fecim entrou o Nicolas e depois o Bruno Alves. 3 e 3. 3 e 3. Luca? 6. 6. Hélio dos Anjos? Ah, nota 5 pro Hélio hoje. Nota 5 pro Hélio dos Anjos. A Ponte perdeu pelo placar de 4-1. Dá uma atualizada aí, porque aqui para mim já está aparecendo a transmissão. Está começando, né? Ainda está começando a transmissão. Já vai pro ar aqui, né? Já a assessoria de imprensa já mandou aqui o link pra gente. Já começa então a entrevista coletiva. Fica ligado aí, viu, Felipe Marques? Então é isso, Hélio dos Anjos, nota 5. As notas do jogo, a Ponte Preta perdeu pro Cruzeiro pelo placar de 4-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, as notas do jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Ô Frank, o segundo tempo da Ponte realmente foi muito ruim, né? Mas o primeiro tempo da Ponte, se tirarmos o primeiro tempo, né? A Ponte Preta mandou muito bem no primeiro tempo, né? Ô Carlos, o futebol, ele tem algumas coisas que são... né? Num jogo contra uma equipe dessa do Cruzeiro, a Ponte precisava ter matado nos momentos em que teve oportunidade. Não matou. Veio a segunda etapa, perdemos o Fecim, que foi uma perca importante, e aí o time se perdeu todo, Carlão. 4 pro Cruzeiro, 1 pra Ponte. Ó, só escanteios. O Cruzeiro no segundo tempo teve 6 e 3 no primeiro. A Ponte no primeiro tempo teve 6. No segundo tempo só 1 escanteio. Então foram 7 escanteios pra Ponte contra 9 escanteios do time do Cruzeiro. O Cruzeiro no segundo tempo, ele simplesmente amassou a Ponte, né? Esse é o resumo do jogo, resumo da partida no segundo tempo. O Cruzeiro amassou a Ponte. Agora, queria saber aqui o que você achou do árbitro. Aliás, de todos, né? O Ramon Abate Abel, auxiliado pelo Éder Alexandre, de Santa Catarina, Gisele Casaril, o quarto árbitro Salim Fendi Chaves e o Rodolfo Toschi Marques, que chamou. No entendimento do Rodolfo Toschi Marques, teve irregularidade no terceiro gol do Cruzeiro, mas o árbitro manteve a decisão de campo. E aí, Frank? O que me irrita em questão de arbitragem, Carlos, é que cada um tem um critério, né? Aquele lance lá, no primeiro momento nós não víamos nada, depois você constata que houve um toque, né? E aquele toque, ele muda a trajetória da bola. Então, se ele muda a trajetória da bola, o árbitro ir discutir com a imagem, com quem chamou ele para mostrar que mudou, aí é complicado, amigo. Carlão, não gostei da arbitragem hoje, não que ele tenha, vamos dizer assim, influenciado nesse resultado nosso, mas assim, esse negócio de ficar invertendo falta, não dar cartão para um e dar cartão para outro, isso aí já está manjado no futebol brasileiro. A arbitragem precisa parar com isso, é ridículo. Eu não gostei, Carlão, nota 5 pro árbitro e para os seus auxiliares. Mas não dá para dizer que a Ponte perdeu pela arbitragem, né? Deixei bem claro isso. Não altera nada. Mas assim, foram muito mal, muito ruim, eu não gostei não. Bom, enquanto a gente aguarda aqui a entrevista do Hélio, rapidinho aqui a gente vai colocar, estamos aqui na contagem regressiva, 9h12. Acho que eu vou chamar o intervalo, viu, Felipe? Aí depois do intervalo a gente já volta com a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. No fim de jogo dos canais de Futebol Interior, a Ponte perdeu pro Cruzeiro pelo placar de 4-1. Canais de Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Já, entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Eu espero pegar pelo menos um pedacinho, né, da palavra do treinador da Ponte Preta, porque daqui a pouquinho, às 9h45, tem Internacional de Porto Alegre e Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro. Também às 9h45 a bola vai rolar para Náutico e Sport. Vamos para a ficha técnica? Em 30 segundos, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Bora lá, pela 31ª rodada, 32ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro, vai começar a live já. Ponte Preta perdeu para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 4-1. Kaique França, Formiga depois Bernardo, Guilherme, Fábio Sanches e Arthur, Amaral depois Fraga, Leonaldo, Alisson depois Ribamar e Elvis, Fecim depois Nicolas, depois Bruno Alves e Luca. Hélio dos Anjos, o treinador. O Cruzeiro de Rafael Cabral, Zaivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Léo Paz, depois Giovanni, William Oliveira, Felipe Machado e Matheus Bidu, depois Kaique, Bruno Rodrigues, depois entrou Wesley, Luvanor, depois Lincoln e Edu, depois Rafael Silva. Paulo Pesolano, o treinador do Cruzeiro, Hélio dos Anjos, o treinador da Macaca. Ramon Abate Abel, 33 anos foi o árbitro, ele é empresário. Santa Catarina, o seu estado. Auxiliado pelo Éder Alexandre. Éder Alexandre mesmo. Santa Catarina, 39 anos, professor de Educação Física. Auxiliar 2, Gisele Casaril, 36 anos, também professora de Educação Física. 4, árbitro Salim Fendi Chaves, 38 anos, também professor de Educação Física. O 4, o VAR, ficou a cargo do Rodolfo Toschi Marques, paranaense, 35 anos, ele é empresário e é árbitro FIFA. Felipe Amaral fez para a Ponte a 17 do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Depois o Zé Invaldo empatou a 46 do primeiro tempo, Cruzeiro 1-1. O Edu desempatou 22 minutos, 2-1 Cruzeiro. Rafa Silva 2 vezes, 35 e 42. Números finais: 4 para o Cruzeiro, 1 para Macaca. Ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Muito bem, vamos ver se começa aqui a live, né? Do treinador da Ponte Preta. Ponte perdeu para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 4-1. Estamos aguardando aqui o início da live. Ponte Preta perdeu para o Cruzeiro, 4 para a equipe do Cruzeiro, 1 para a Ponte Preta. Entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Estamos aguardando aqui a entrevista. Ô André, dos pendurados aí da Ponte Preta, a Ponte teve cartões aqui para o Alisson, Arthur e Fábio Sanches. Mas eles não estavam pendurados, não é mesmo? É mesmo, porque os pendurados na Ponte são Luca, Kaique França, Fecim, Elvis, Formiga, Echaporã, Da Silva, Norberto e o técnico Hélio dos Anjos. Portanto, por cartão, a Ponte Preta não vai ter nenhum desfalque para segunda-feira contra o Sampaio Corrêa. Jogo marcado para as 8 horas da noite. Temos que ver aí a situação do Matheus Silva, zagueiro, que no último jogo saiu contundido. Hoje não jogou também em virtude do contrato com o Cruzeiro, né?
Ele é jogador do Cruzeiro, não poderia entrar em campo, pelo menos no acordo que a Ponte Preta fez. E aí vamos ver a situação do Felipe Amaral e do Fecim, jogadores que saíram contundidos na partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro. Bom, a live tá rodando aqui, mas não tem nada, né, Felipe? Ah, já começou, hein? Vai começar agora. Entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Pode colocar aí. Podemos? Podemos? Podemos, certo. Por aqui tudo certo. Pode começar, Adriano. Hélio, boa noite. Eu queria que você falasse em que momento você imagina que o seu time se perdeu ali no segundo tempo para depois tomar o segundo gol e aí foi um atrás do outro e é um jogo que serviu para a Ponte colocar os pés no chão e pensar já em 23 ou o acesso ainda é possível? Olha, nós sempre estivemos com os pés no chão. Sempre estivemos. Se hoje a gente está aqui lamentando, eu estou lamentando pelo placar, mas eu não posso lamentar pelas ações do meu time. Eu não estou aqui para individualizar erros. Você entende? Eu acho que quando o seu time perde, seu treinador é o principal responsável. Então a responsabilidade primeiro é minha, né? Nós fizemos um primeiro tempo brilhante, brilhante. O primeiro tempo nas condições normais nossas. Isso acontece, perdemos o sinal lá com a coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Qualquer adversário aqui dentro do Moisés. Tivemos a infelicidade de tomar um gol bobo na bola parada, porque a bola parada minha ela é muito recente. Ela é treinada na véspera do jogo. Tanto a ofensiva quanto a defensiva. Eu não costumo fazer recreativo, não tenho isso comigo. Eu trabalho a bola parada nas vésperas do jogo. Trabalhamos ontem, erramos nesse sentido. Mas o jogo em si do primeiro tempo, você entende? Nos colocou com condições de ficar satisfeito, ficar feliz. Nós tivemos 10 situações de gols no primeiro tempo e nós não concluímos. E contra um grande adversário. Se você tem a oportunidade, você tem que matar. E também não estou aqui direcionando isso, a derrota, não. Eu estou direcionando o belo jogo que foi feito no primeiro tempo. No segundo tempo, o adversário joga como poucos times no Brasil jogam. É um time que enfia 5 homens lá em cima e tome lançamento, tome bola longa. Nós optamos de manter a nossa estrutura de marcar a saída de bola deles. Nós roubamos 12 bolas no sistema defensivo do adversário, né? Podíamos ter aproveitado mais? Podíamos. Neutralizamos essas jogadas longas deles. Neutralizamos, que ela sai do blocker e sai dos volantes. Você entende? Alguma vez ou outra do Zé Ivaldo. Não é isso? Neutralizamos isso, roubamos criamos várias situações e jogamos um volume de jogo muito forte dentro deles. Daqui a pouco o gol aos 43, 44 minutos pode ter nos desestabilizado um pouquinho. Reativei no vestiário, coloquei a condição moral para eles de continuar, de acreditar e de manter a nosso nível. Eu senti muito a própria saída do Amaral. O Amaral estava fazendo um jogo praticamente perfeito no primeiro tempo. Não é pelo gol, mas é pelo posicionamento, pela qualidade técnica, e mexemos de novo. A saída do Fecim, ultimamente eu tenho assim, o Fecim estava com 2 cartões amarelos, e eu estou o tempo todo para mim, tomara que o Fecim não tome o terceiro, o Fecim não pode tomar o terceiro, porque é um jogador que ditou um jogo nosso muito agressivo. Coloquei um jogador que fez uma semana sensacional. Desde o primeiro treino da semana, o Nicolas foi muito bem nos treinamentos, tanto na parte específica, na parte técnica. Fizemos o que tínhamos que fazer. O jogador com mais puxada, eu estava acreditando muito na transição, porque como é um time que coloca 6 jogadores lá na zona de ataque, quando a gente pega essa bola, a gente pode pegar eles com menos jogadores. E ele, inclusive, o próprio Nicolas, juntamente com o Luca e o Alisson, fizeram as transições muito boas no primeiro tempo. Nós criamos situações com isso. Então, o que eu lamento e o que dói é o placar. O placar dói. Mas o jogo em si, eu não tenho nada a reclamar dos meus jogadores e a responsabilidade é minha. Quem errou foi colocado por mim lá dentro. E é um momento que eu, particularmente, sim, eu crio sonhos, sim. Eu vou falar mais uma vez, eu não venho para Ponte Preta para não pensar grande. Foi eu que criei, sim, esse sonho de buscar, de estar chegando, de vamos em cima, nós temos a oportunidade de chegar, o sonho. Tudo que eu trabalhei
nos últimos dias aqui na Ponte Preta foi sim em busca de chegar entre os 4. Mas eu valorizo muito o que o meu grupo fez até agora. Valorizo muito esse grupo por tudo que eles estão fazendo. E nós estamos caminhando, você entende, de passos longos, nós estamos caminhando de cabeça erguida, e não vai ser um resultado como esse que vai quebrar aquilo que nós já temos aqui de muito forte, que é um grupo bastante coeso. Professor, boa noite. Israel Moreira, Jovem Pan News Campinas. O Luca, quando desceu agora no fim da partida, mencionou isso que o senhor acabou de comentar, que o empate no final da primeira etapa mexeu um pouco com os jogadores, não esperavam pela boa partida que fizesse. No intervalo, o senhor chegou a pensar em ter algum tipo de alteração no seu esquema, sabendo que o Cruzeiro poderia vir para cima na volta do segundo tempo? Um banco que o Pesolano tem um banco muito rápido, acabou usando boa parte dos atacantes que ele tinha à disposição. O senhor chegou a pensar em mudar um pouco o esquema, baixar um pouco as linhas e tentar surpreender o Cruzeiro de uma outra forma? Olha, baixar a linha contra um time que enfia 5, 6 jogadores na última linha não é o melhor. Com 2 centroavantes por dentro, com 2 alas altamente agressivos, toda vez que o time do Cruzeiro tem a bola no sistema defensivo, ele enfia 6 jogadores na última linha. 5 sempre. E em várias circunstâncias ele enfia 6. E tudo que nós fizemos no primeiro tempo, nós neutralizamos isso. E eu não ia abrir mão disso. Eu acho que não valia a pena, porque também nós acompanhamos o que é o Cruzeiro. E todo jogo que o time jogou com linha baixa contra o Cruzeiro, o poder de fogo do Cruzeiro foi muito grande. O Cruzeiro joga o tempo todo com o ala esquerda pisando na área, joga o tempo todo com 2 atacantes enfiados dentro dos 2 zagueiros, e nós optamos por isso. Daqui a pouco, se eu baixasse a linha, não tomava os gols, não perdia o jogo, mas eu não optaria por isso em hipótese alguma. Boa noite, o Hélio, Vinícius Abaca, TV Rádio Bandeirantes. A última vez que o Eliel ficou no banco de reservas foi contra o Bahia. Eu queria saber, basicamente, se você pretende resguardar o atleta até o final do Campeonato Brasileiro, talvez pensando em uma próxima temporada, ou se pretende utilizar ele daqui para frente. Eu tenho um artilheiro jogando, praticamente um dos artilheiros da competição, na função do Eliel. Eu tenho um jogador super interessante, que gosto muito, que é o Ribamar, que muda o jogo, muda a estrutura da minha equipe. E eu tenho o Eliel num processo de autoafirmação. E o processo de firmação e de condução do Eliel, ele é simples. O Eliel está disputando agora, nesse momento, uma fase da competição dos juniores, né, do Sub-20, que vai dar uma sustentação muito boa para ele na próxima temporada. Então, agora que ele está começando a jogar contra equipes de ponta do futebol paulista, e ele está fortalecendo nisso, você entende? O meu pensamento sobre o Eliel é o que nós estamos fazendo. Trabalhando com a gente sempre, e buscando, naturalmente, uma formação mais adequada para jogar no profissional. Eu olho com muito carinho ele trabalha o tempo todo com nós e vai sempre na véspera do jogo para fazer o Sub-20, como ele vai ter que fazer uma grande partida decisiva do Sub-20, que se é na segunda-feira, né? Ele vai estar lá à disposição para jogar essa partida, e eu tenho outros jogadores no setor que nesse momento também sobressaem. O Eliel, como sempre, daqui a pouco vão começar a encher o saco, né? Que não coloca Eliel, que não sei o quê, que isso, que aquilo, porque é futebol. Mas o Eliel é um processo legal. O Eliel tem uma grande virtude, ele cheira gol, mas o Eliel ainda, na minha visão, está precisando de uma formação maior, principalmente baseado no que está fazendo nele. Pegar um pouco mais de massa muscular. Ele precisa um pouco mais de massa muscular, principalmente para aguentar esse rojão, aguentar esse jogo de contato que tem. Mas é um jogador que fatalmente vai participar da foto da Ponte Preta no futuro bem próximo. Boa noite, Hélio. Fernando César, Rádio Central. Você agora tem o Sampaio Correia pela frente, perdeu o Elvis com 3 amarelos, Fecim e Amaral, dúvidas no departamento médico. Como trabalhar esse time para jogar lá, que é muito difícil, e o sonho ainda continua vivo, matematicamente tem chance. Ou agora é pensar mais no planejamento para a temporada 23? A gente pode falar no sonho a partir do momento que terminar a rodada, né? Porque agora a gente não tem mais o que fazer, porque a nossa parte nós não fizemos, né? Então não vamos esperar a rodada para ver. Agora, eu avisei para eles que, independente do resultado de hoje, nós teríamos 7 decisões. Porque nós temos um objetivo também. Você entende que a gente criou com um grupo, caso não acontecesse o acesso, a pontuação que nós queremos ter. Então, essa pontuação ainda nós estamos devendo. Nós precisamos ganhar pontos aí para a gente chegar numa pontuação que a gente sabe que pode ser merecedora por todos nós. Eu continuo com o meu pensamento. Ponte Preta grande.
pensamento grande, pensamento de vitória, pensamento de chegar na frente, e nós vamos trabalhar para isso. Hélio, você falou que tem uma pontuação em mente aí, né? Qual seria essa, se puder falar, e como encarar as 6 rodadas finais da Série B? Olha, nós vamos encarar da forma que nós encaramos desde o dia que nós estávamos aqui a 2 pontos do rebaixamento. Com muita responsabilidade, com muita luta, com muita motivação. Não vão conseguir tirar, você entende, o valor desse grupo conquistado a duras penas, conquistado com muito trabalho. Então nós vamos fazer 6 decisões. Não vai ser simples para ninguém aqui. Não vai ser simples fora de casa. Nós vamos jogar. Nós temos uma alegria muito grande de jogar. Eu até acho legal mesmo. Até um comentarista que falou isso aí há uns 3 jogos. Mais uma vez, a Ponte Preta jogar. Eu achei legal a Ponte Preta jogando hoje, independente do resultado. O resultado marca, o resultado, chateia a gente, mas acima de tudo as ações, o comportamento, a dor no vestiário após esse resultado, tudo isso eu tenho que valorizar como comandante, e nós vamos à luta. Nós vamos à luta. A Ponte nunca mais vai ser pequena contra qualquer adversário enquanto eu estiver dirigindo a Ponte. Não vai ser pequena, nós não vamos baixar a linha, não pode vir com a história dos engenheiros de obra feita, porque depois que acontece, aí podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. A Ponte tem um modelo, e a Ponte sobressaiu em todos os jogos com esse modelo, e se eu continuar na Ponte, esse modelo vai perpetuar na Ponte. A Ponte vai jogar como time grande contra qualquer adversário, como foi hoje. Fechou, gente. Obrigado. Tá, então, entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, falando com a reportagem, respondendo perguntas. Rapidinho aqui, 9h30, Frank. Bom, do Eliel já tá claro, né? O Eliel, até pelo time sub-20, que tá disputando o campeonato, tá na fase final no Campeonato Paulista sub-20, vai jogar contra o São Paulo, mas pelo que ele colocou aí, o Eliel ele não conta com o Eliel aí pro time principal, pelo menos nessa reta final de Série B. Até ele usou a palavra, vão encher o saco para colocar o Eliel. É porque ele não deve estar ouvindo, não deve estar se ligando muito nas redes sociais, porque já estão pedindo o Eliel já há um tempinho, né, Frank? Já faz um tempo, né? Agora, Carlos, algumas coisas a gente precisa pontuar, né? Eu estava aqui ouvindo o Hélio e estava pensando também, Carlos. A Ponte fez uma boa partida, Carlos. Se a gente olhar os números, a parte de estatística, o jogo da Ponte realmente foi muito bom, principalmente a primeira etapa. E ficam lições, né? O time, quando a Ponte jogar com um time grande, não pode desperdiçar a oportunidade como foi na primeira etapa. Surgiu a chance, tem que matar. E no segundo tempo aí surgiram aquelas coisas que a gente não gosta, mas que também precisam aparecer para a gente se preparar para o ano que vem, né? Tipo a jogada do back central, tem que trabalhar com o garoto, dar uma canchada nele, aquela bola é para sair, para derrubar o atacante, você não pode ir para disputar. Se você vê que você não vai ganhar, você tem que fazer a falta, Carlão. Você vai deixar seu time tomar o gol? Então já mata o lance, né? E nós temos que falar que 2 gols do Cruzeiro, Carlos, foi doado por erros nossos, né? Então o placar de 4-1 cairia para 2-1. Diante de um Cruzeiro que fez o campeonato que fez e a Ponte, o que tem jogado, Carlos, eu acho que está de bom tamanho. Vamos tirar esses 2 erros que nós tivemos aí, o placar seria 2-1. E vamos para frente, Carlão. Bora para frente, que tem mais coisa para vir. Gostei da entrevista dele. E só o fato dele falar que a Ponte não vai ser mais um time pequeno, isso já me alegra muito diante de tanta coisa que a gente viu aí para trás, hein, Carlos? 9h32, os números do jogo rapidinho aqui: 29 chutes, 15 da Ponte, 14 do Cruzeiro. Chutes a gol, 3 da Ponte, 6 do Cruzeiro. O Cruzeiro chutou 6 bolas do gol e fez 4. Posse de bola, 55 para o Cruzeiro, 45 para a Ponte. Que mais aqui que tem de relevante nos números? Faltas. A Ponte cometeu 14 faltas, o Cruzeiro 10. Cartões, foram 4 amarelos no jogo. Então talvez aqui esteja explicado, né? Por que a gente não viu o Elvis aqui. Porque eu tenho cartão para Fábio Sanches, Arthur e o Alisson. Mas o Globo.com dá cartão aqui para o Elvis. Então, eu não vi o cartão. E tem um detalhe. Segundo aqui que eu estou verificando no site do UOL, também não dá o cartão para o Elvis. Mas a Globo.com marca aqui cartão amarelo para o Elvis. Foram 4 cartões para a Ponte e 2 cartões amarelos para o time do Cruzeiro.
impedimentos 1 da Ponte, 6 impedimentos do Cruzeiro, escanteios 16 no total, 7 para a Ponte, 9 pro Cruzeiro, os números do jogo. Ô André Luiz, traz aí o seu destaque final. Ponte perde pro Cruzeiro pelo placar de 4-1. Destaque final da Ponte Preta, que após a derrota da Macaca esta noite por 4-1 para o Cruzeiro, o próximo compromisso da Macaca será na próxima segunda-feira, 20 horas, Estádio do Castelão, em São Luís do Maranhão, diante do Sampaio Correia. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos aí poderá ter alguns problemas, mas é certo que Elvis, que levou o terceiro cartão amarelo esta noite, não joga diante do Sampaio Correia, e tem aí jogadores que saíram lesionados, como o caso do Felipe Amaral, como o caso também do Fecim, e vamos ver se o Matheus Silva também, o zagueiro que não jogou hoje por estar machucado e por força contratual, possa voltar diante da partida contra o Sampaio Correia, Bolívia querida. Já emendando com o destaque final do Cruzeiro Esporte Clube SAF, o time estrelado das Alterosas, que após a vitória desta noite por 4-1 diante da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli aqui em Campinas, seu próximo compromisso agora é diante do Ituano no próximo dia 5 do 10, que é quarta-feira, às 21h30 no estádio do Mineirão. O Cruzeiro recebe a equipe do Ituano. O Cruzeiro agora com 71 pontos e, dependendo dos resultados dessa rodada, já pode se sagrar até campeão da Série B 2022 nesta 32ª rodada, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André. Obrigado aí pela sua participação. Bom descanso para você e até a próxima, meu querido. Forte abraço a você, Carlos Corsato, a Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio FM Canais Futebol Interior por ele, o garoto prodígio Felipe Marques, que faz chover na técnica da Rádio Futebol Interior. Forte abraço a você, internauta, que interagiu com a gente em mais uma jornada esportiva. A você, ouvinte da Rádio FM Canais Futebol Interior, e até a próxima. Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Ô Frank Francisco, seu destaque final. Hoje não deu pra Ponte, perdemos pro Cruzeiro pelo placar de 4-1. A Raposa veio no Majestoso e encerrou aquela sequência de invencibilidade da Ponte no Majestoso. Eram 9 jogos com 6 vitórias e 3 empates. A Ponte conhece uma derrota depois de 9 jogos, perdeu para o Cruzeiro, que é o cara do campeonato, líder do Campeonato Brasileiro, 71 pontos e pode se sagrar campeão nessa rodada. Seu destaque final. Carlão, você falou tudo, né? Perdemos pro cara do campeonato, né? Vamos dizer aí, perdemos pro campeão. Parabéns ao Cruzeiro, né? Mais uma vez deixar claro aqui, né, Carlos? Parabéns ao Cruzeiro, parabéns à sua diretoria, parabéns pelo trabalho de já estar voltando para a Série A. E para nós, Carlos, tá tudo certo, amigo. A Ponte vem fazendo um campeonato de recuperação. Hoje perdeu, não tinha o que ser feito, né? Mas a gente precisa prosseguir, Carlão. Próximo jogo com o Sampaio Correia, eu acredito na nossa recuperação, numa vitória lá no Maranhão. E, Carlão, vou falar uma coisa para você, né? A gente já viveu tanta coisa com Ponte Preta que eu tô com o Hélio. Vamos esperar o término da rodada. Que, Carlão, quem sabe que nós ainda pode chegar. Esse campeonato tá muito parelho, tá muito brigado. E o ano que vem não vai ser diferente, hein, Carlos? Valeu, Frank. Obrigado, viu? Esquecendo aqui, deixar meu abraço pra nação, Carlão. E eu vou te plagiar. Um abração pra vocês do tamanho do Majestoso. Beijo do gordo, fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Ponte perdeu 4-1 para a equipe do Cruzeiro. Tem um jogo da Série A que era para ter começado às 9 horas, mas nem no placar ao vivo Futebol Interior, nem em outros placares, né? O jogo ainda continua dizendo que não começou. Esse jogo estava marcado para abrir às 9 horas da noite. Os jogos que já foram, né, na Série A: Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Fluminense 4, Juventude 0, Curitiba 1, Ceará 0, Fortaleza 3, Flamengo 2. Às 9h45 já vamos transmitir Internacional e Bragantino. Felipe Marques, prepare aí o pessoal lá do Futebol Total de Bragança Paulista para a gente colocar no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior. 9h45,
Além desse jogo, o Internacional e Bragantino, Atlético Mineiro e Palmeiras, Goiás e Botafogo. Série B Campeonato Brasileiro tem Sport Náutico, 21h45 de hoje. Sexta-feira tem CSA e Guarani, jogo marcado para as 8 horas da noite. Você ligado aqui nos canais, 7 horas da noite, nos canais Futebol Interior, você vai conferir a transmissão deste jogo com o Lucas de Souza, Claudine Corsi, com Albert Cavalcante e o Wagner Ferreira. Lembrando que na quinta-feira, mais conhecido como amanhã, 2 jogos. Tombense e Novo Horizontino, 7 da noite pela Série B, com a Amizade FM de Novo Horizonte, e Vasco da Gama e Londrina com o pessoal da Rádio Futebol na Canela /MS Web Rádio. 9 da noite, 39 minutos, hora de fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vamos fechar. Na Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Valeu, fechando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, jornada esportiva sempre para Betchamps. Vem jogar na Betchamps Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes, do Balão do Bom Retiro. Um abraço lá pro Ponte Pretano Fininho, no Alto Posto Fininho, que completou 10 anos de serviços prestados em Sumaré, com uma festa bacana no último sábado. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Estive ao lado do André Luiz, o nosso repórter feliz, do Frank Francisco, o nosso comentarista, o comentarista da Macaca. E quem pilotou a nossa máquina foi ele, o grande Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Nação Ponte Pretana, você que ficou com a gente no YouTube, no Facebook, você do portal Araraquara News e também do Notícias do Esporte, você que ficou com a gente aí em todos os nossos canais, muito obrigado. Vem aí na sequência Internacional de Porto Alegre jogando contra a equipe do Bragantino. O Sérgio Loredo vai transmitir o jogo com a Futebol Total e também os canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita do portão de entrada, na capelinha ali do estádio Moisés Lucarelli, nos proteja. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.